Muito bem-vindos, amigos da Toca Cultural. Estamos aqui nos estúdios da Toca para uma conversa muito legal com mais uma pessoa bacana hoje. Mas antes, quem será que está comigo aqui na mesa? Lana Seganfredo. Adivinha? Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Toca Podcast, seu espaço semanal para a gente bater aquele papo gostoso sobre diferentes assuntos do que tá rolando aqui em Curitiba. E agora, a gente tá em alta um assunto que eu já vou falar. Mas antes, a dica dos nossos patrocinadores. Quem são, Paulo Sérgio? Sim, estamos aqui hoje patrocinados por quem? Pelos estúdios da Toca. Se você quer fazer uma gravação bacana, 4K, áudio impecável, vem falar com a gente. Lana Seganfredo vai lhe passar o Instagram. É isso aí, gente. Anota aí, ó. Estúdios da Toca. Acessa aí, já adiciona a gente e agende a sua visita. Venha tomar um café conosco, venha conhecer a nossa estrutura e venha gravar o seu trabalho por aqui. E agora sim, eu gostaria também que você passasse as credenciais do convidado de hoje. Pois é, ele é uma pessoa que, assim como a nossa convidada da última semana, também trabalhou comigo. É um jornalista muito experiente, mas que um belo dia resolveu largar tudo E casar pessoas. Félix Calderaro, bem-vindo! E aí, gente, tudo bem? Lana, Paulo? Boa Parabéns. noite. Antes de mais nada, parabéns pelo Obrigada. podcast, gente. Tá espetacular o espaço aqui, hein? Como Mamãe aqui pode fica alguém feliz. que fala tanto em público, fala tão bem em público, aliás, deu uma vermelhadinha aqui Você já no começo, Cara, viu? mas você sabe que isso é uma coisa interessante. Eu tava fazendo agora num dia frio uma cerimônia e aí, de repente, eu parei do lado da cerimonial, da produtora do evento, e tava com uma gotinha de suor aqui, assim, ela virou e falou: Nossa, Félix, mas você tá com calor suando nesse frio. Aí eu enxuguei assim a gotinha e falei: Não, isso daqui é nervoso mesmo. Daí ela: Mas até hoje você fica nervoso. Eu falei: O dia que eu não senti isso, eu paro de fazer. É, e é assim que a gente começa nosso papo hoje. Félix, eu tô muito feliz de te receber aqui. Não é a primeira vez que a gente cogitou de te chamar, de mencionar teu nome, mas a gente sabia das tuas agendas concorridas e também existem tantos casamentos nessa agenda que não dá nem tempo de fazer outra coisa hoje em dia, né? Mal é mal cuidar da agência do Bernardo, né? Como é que é isso? Quase 500 casamentos? Verdade, Lana. Ainda é inacreditável para mim pensar nesse número, né? Eu fui convidado para fazer um brinde, uma homenagem no casamento de um amigo meu. Fiz aquela homenagem, tipo aquele padrinho de comédia romântica americana, sabe? Que o cara levanta, bate com uma colherinha na taça, faz um discurso pro cara. Era isso. Era isso. E não era, gente, juro, não era ideia isso ser uma profissão, ser uma empresa, nada. Então hoje, olhar pra trás e falar assim, gente do céu, 500, quase 500, esse ano ainda eu vou ultrapassar. Dia 27 de abril eu completei 450 casamentos celebrados. Então são muitas famílias, os primeiros casais lá de 2015, 16... Já estão fazendo bodas Já aí. estão com 2 filhos já, alguns, entendeu? Com cachorro, gato, papagaio, morando fora do país. E a gente acompanha, porque isso daí é igual aquele personagem favorito do teu filme, do teu livro, que você fica depois curioso para saber o que aconteceu com ele no prólogo. Eu tenho esse benefício. Eu escrevo as histórias dos casais e depois eu tenho a oportunidade de acompanhar esse prólogo acontecendo em tempo real. Que barato! E essas histórias todas são tão lindas. Para quem acompanha o Borboletas na Barriga, Isso. a gente encontra histórias encantadoras ali. E esse dom o Félix sempre teve, de escrever muito bem. Você pensa em publicar um livro, de repente, com todas essas histórias? Lana, penso. Eu já recebi algumas vezes essa pergunta, em alguns casos até parecia um pedido. Félix, você tem que fazer um livro para publicar isso. Eu fui até já organizando, fui editorando já algumas histórias, porque é claro, eu seria hipócrita de dizer que todas as histórias são iguais. Eu me dedico e enxergo beleza em todas as histórias, mas algumas histórias acabam conversando um pouco mais com a minha forma, sabe aquela coisa das linguagens do amor? Sim. Eu acho que algumas histórias acabam conversando um pouco mais com as minhas linguagens do amor. E essas histórias eu tô já editorando, preparando. Já tem até aí uma possibilidade de título que vai ser 50 vezes sim. Eita, que Que eu vou lindo! selecionar. Porque 50 o título, histórias. Porque eu vou selecionar 50 histórias e fazer um livro de contos. Que lindo! E você se considera um cara romântico? Sim, romântico eu sempre fui.
Então, assim, eu era aquele menino que quando começou a entrar na puberdade, se interessar por meninas, eu pegava sonetos de Vinícius de Moraes, transcrevia e, confesso, dizia que eram meus. E entregava pras gatinhas. Eu chegava pra gatinha e entregava aquele de tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo, que mesmo... E eu dizia que era meu, entendeu? Eu assinava aquilo. Então, olha, as meninas que estão me assistindo, se eventualmente vocês receberam uma dessa, perdão, é de Vinícius de Moraes, não era meu. Cara, Félix de Moraes. O cara já com essa cara de galã e ainda faz uma dessa assim, porra, não Mas tem como não se apaixonar. Eu tinha 12 para 13 anos, né? Quando aconteceu isso, eu gostava de Florbela Espanca, gostava de Vinícius de Moraes e eu já consumia poesia nessa época. Mas, de novo, não era um horizonte trabalhar com os casamentos. Então, depois, já casado com a Geisa, era um hábito nosso escrevermos cartas um para o outro. A gente sempre gostou muito de escrever um para o outro, quando a gente estava longe, quando estava viajando, estava em período de trabalho, mais atribulado. A gente sempre teve o hábito de se corresponder muito por escrita à mão. Olha que legal. A gente valoriza muito essa coisa de escrever à mão. E aí, quando eu fui fazer esse primeiro brinde de padrinho no casamento do meu amigo, o texto que eu preparei para a homenagem, eu fiz à mão. Porque eu pensava, cara, eu tenho que fazer uma carta de amor da forma como eu estou acostumado a falar de amor. Sim. E a partir daquilo, a coisa andou. Assim. Até para a inspiração ser a mesma, né? Daquilo que você já fazia à mão exatamente. e tal. E hoje você e a Geisa se correspondem via iPad, assim, escreve digital e manda um e-mail para ela? Como é que é isso? Agora a gente morando juntos, casados e com a vida de pai e mãe, a gente infelizmente já não consegue mais ter esse tempo para se corresponder com a mesma frequência que a gente se correspondia. Porque a gente tinha hábito de mandar bilhetes e cartinhas assim, semanais um pro outro, né? Mas a gente ainda tem esse hábito, a gente gosta muito da arte. Hoje é tipo manuscrita. O ovo acabou. É só aquele post-it na geladeira, entendeu? Comprar leite. Pra isso tem a Alexa, né? Alexa, adicionar, né, estúdios da Toca na sua lista de compras, né? Félix, e nessa época que você começou os primeiros casamentos, você fez lá a homenagem pro teu amigo, mas quando foi que pintou, assim, o primeiro convite? Você que vai celebrar o meu casamento. Então, nesse mesmo casamento, eu fiz essa homenagem, e aí, como eu tinha aquela referência... Só pra contextualizar, foi o meu amigo que me falou, cara, faça um brinde. Você tem jeito pra isso. Falei, como assim um brinde dele? Tipo aquele padrinho de comédia romântica americana. Como foi esse amigo que me deu a referência, eu fui pensando exatamente como a gente vê nos filmes. Vou contar primeiro umas piadas e depois vou falar umas coisas mais emocionantes. E fiz isso. Comecei contando umas histórias mais descontraídas, contei umas histórias mais emocionantes, parecia Natal em família, todo mundo chorando, se abraçando no final. Quando eu comecei a festa, o jantar deles, uma das pessoas que eu não conhecia do casamento, amiga deles e tudo, chega, pega no meu braço e fala, cara, me dá teu cartão que eu vou me casar em agosto, tô precisando de celebrante de casamentos. Foi. E eu olhei pra ela e falei, Cele, o quê? Você disse? Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra na minha vida até fevereiro de 2015. Eu não sabia que existia celebrante de casamento. Quando ela me explicou, vocês vão concordar comigo. Cara, era surreal uma pessoa pegar no teu braço e falar assim, viu, você me casa em agosto desse ano? Nossa! Era uma maluquice aquilo. Tanto pelo fato de eu não ser um profissional da área, como pela responsabilidade envolvida. Porque, Lana, somos jornalistas. Nossa. Tudo aquilo que a gente produz para rádio, para TV, para impresso, para site, eterniza. Porque você colocou na internet, colocou online, aquilo vai ficar lá para sempre. Mas, apesar de ficar lá para sempre, o impacto que você gera individualmente na vida das pessoas com aquele conteúdo, com aquela informação, ele é relativo, de acordo com a própria vida da pessoa. A pessoa pode estar, sei lá, assistindo o telejornal, comendo com um prato na mão, no sofá de casa, distraído, viajando na notícia, ou ela pode estar atenta e aquilo ser útil para ela. O casamento não. O casamento, cada palavra, cada vírgula tem que ser cirúrgica, porque aquilo vai ser eternizado na vida da pessoa. Não aquilo só vai dela. estar no DVD do casamento da pessoa. 50 anos depois, a noiva, no caso, a esposa e o marido, botam lá, vamos assistir, meu bem, 50 anos depois. VHS. Já imaginou o cara fazendo um discurso machista, dizendo que a mulher tem que respeitar e obedecer à vontade do homem? Será uma boa cozinheira, Exato, passa a roupa muito bem. Exato. E vou te falar, a gente tá falando isso aqui fazendo uma piada, gente, mas isso ainda acontece em 2024 em alguns casamentos. Eu tô ligado. Então, a gente não pode... E eu tô dando um exemplo crasso, mas, sei lá, trocar o nome do noivo e da noiva, já pensou? Chamar pelo nome errado e ainda acertar o nome do ex. Já pensou? Errar a pronúncia já seria um problema, né?
como que você volta atrás? Como Nunca que você mais. faz de novo? Nunca Acabou, mais. é ali. Então, tanto pela responsabilidade como pelo fato de eu não ser profissional, eu achei aquilo surreal. Só que daí vem o elemento do imponderável que a gente não consegue imaginar. Eu tava sentindo uma coisa tão gostosa naquele momento, porque ela veio falar comigo no meio do casamento do meu amigo. Eu tava indo enxugando a lágrima aqui que eu tinha chorado, e ela veio me fazer aquele pedido, eu meio que na adrenalina do momento, claro, pega aqui meu telefone, vamos conversar amanhã. Mas sabe quando você passa o telefone, tipo, quando você passa o endereço, assim, pra pessoa, mas querendo que ela não vá na tua casa? Ou tipo Eu assim, pensei me liga assim, amanhã, nossa, né? ela não Mas- vai me ligar, capaz, Aham. ela falou isso aqui agora Se me de ligar, tô momento e ferrado. tal. Cara, ela ligou no dia seguinte. O casamento foi num sábado, domingo, perto da hora do almoço, toca meu telefone. Quando eu Embrulhou o vi, estômago. cara, quando eu vi o telefone, porque eu tinha registrado o número dela, eu quase não atendi. Porque eu fiquei com vergonha, eu falei, e agora? Ela ligou mesmo. Só que aí eu atendi e aí eu resolvi o seguinte, naquela conversa com ela, a gente ficou ali 10 minutos no telefone, enquanto ela falava, eu cheguei à conclusão que celebrante eu realmente não era, mas eu era jornalista. E o que ela tinha assistido não era um celebrante celebrando, era um jornalista celebrando. E aí, Lana, o que eu fiz pro casamento desse casal, que foi a Sandra, e coincidentemente Paulo, era o nome do noivo, é a mesma coisa que eu faço até hoje. Eu resolvi usar minha profissão de jornalista. Bom, o que eles tinham visto era um padrinho, um amigo do casal, que conhecia muito bem o casal contando histórias. Então, eu preciso ser um amigo do casal que conhece bem o casal contando histórias. Pedi o telefone do pai, da mãe, dos irmãos. Começou a entrevistar todo E mundo. comecei a entrevistar todo mundo. Eu chego a pegar ali 15, 16 contatos diferentes do casal. Pai, mãe, primo, amigo de infância, um amigo do trabalho, um amigo da Ai, faculdade. que lindo! E entrevisto essas pessoas para que eu possa conhecer o casal através do olhar de quem Dos os outros. conhece muito bem. Então é um trabalho jornalístico. Eu escrevo a história do casal em formato de crônica. É uma crônica que lembra um pouco literatura de cordel, tem um pouco de métrica, tem um pouco de rima. E, óbvio, tem que fazer isso caber dentro do ritual, porque a cerimônia de casamento é tradicional. O pai, a mãe, o vô, a avó espera assistir um começo, meio e fim com cara de casamento. Então, é desconstruído porque é diferente, mas não é tão desconstruído a ponto da gente perder o ritual de vista, né? E aí também tem essa diferença, e por isso talvez que você não tivesse ouvido falar da palavra celebrante, porque nas últimas décadas se popularizou essa forma de casar fora da igreja. É. Né? Passaram a se aceitar novas formas de Verdade, casamento, né? E a gente teve aí, então, novos casais de meninos com meninos, meninas com meninas, ou pessoas que já foram casadas e o padre não pode mais Isso, casar, ou o é bispo, verdade. ou lá o pastor não pode aceitar aquele tipo de casamento numa determinada religião, então se casa muito fora. E aí sim se tem o celebrante, né? Que você não conhecia, mas realmente muitas pessoas se perguntam, né? Como assim não conhecia? Isso é tão comum? Hoje em dia É. mas nem sempre foi assim. Antigamente era meio Nem que valia, você só né? via na igreja, né? É porque não era considerado com valor. Não Exato. tinha validade. Ah, isso aí não foi um Era casamento. socialmente não era aceito, talvez, né? Exato. Porque realmente, agora, você falando, me caiu a ficha. Eu me lembro que, quando eu era criança, só existia casamento dentro da igreja. Mas eu imaginava que era Padre, uma coisa de interior, pastor, né? talvez, sabe? É. E aí, beleza, cidade grande, nossa, as pessoas fazem casamento fora da igreja. Tá, mas e a hora da igreja? Vai ser quando, né? Em que É. momento? E aí a gente vê, às vezes, o juiz de paz ali fazendo algo que lembra muito o ritual, né? Mas que não é, né? Aham. Igual. Enfim. E aí, pô, realmente, cara. E aí entra o Félix casando a turma. Você já agradeceu esse pessoal que te contratou a primeira vez? Você Já, com certeza, cara, porque eu falo pra ele. Inclusive, esse casal, a Sandra e o Paulo, a gente acabou perdendo um pouco de contato. Eles mudaram de Curitiba. Se eu não me engano, eles estão morando fora do país, inclusive hoje. Olha. Família, já com 2 filhos e tudo. Só que o Paulo é TI. Ele conseguiu uma oportunidade, se eu não me engano, foi no Canadá. E foram pra lá. que Então a gente delícia. acabou perdendo um pouco de contato. Aham. Esse que foi o primeiro contrato de Oficial. fato oficial. Mas o segundo casal que a gente fechou foi o Felipe e a Bárbara, se eles estiverem assistindo. Um abraço, um beijo pra eles. Cara, o Felipe e a Bárbara se tornaram simplesmente amigos pessoais nossos, meus e da Geisa. Frequentam a nossa casa, a gente frequenta a casa deles. E toda vez que eu encontro com ele, praticamente todas as vezes, eu viro pro Felipe e falo assim, Felipe, muito obrigado, cara. Respondendo a pergunta que o Paulo me fez, que eu falo, vocês tinham que ser muito doido, mas muito doido mesmo, pra pegar um cara que não tinha vídeo, não tinha portfólio, mas virou pra você e falou assim, vai dar boa. Ah, olha a isso. sugestão você pode dar pra ela um vale 50% do segundo casamento. Pra fazer uma renovação de votos, né? Que isso? Apertei um botão errado, me desculpe. Mas não vai sair na gravação isso.
Era pra apertar isso aqui, ó. Né? Errei o botão. Não, porque eu fico brincando. Na minha cabeça vem assim: você já casou 2 vezes a mesma pessoa? Deve ser desconcertante, no mínimo. Cara, não chegou a acontecer. Eu já tive casos curiosos de, por exemplo, de eu estar celebrando o casamento de um casal, e aí a gente faz postagem, rede social Sim. e tudo, e de repente, blum, chega uma notificação do meu WhatsApp, e é uma amiga minha dizendo, cara, você tá fazendo o casamento do meu ex e tal. E era ex-marido. Então, o noivo já tinha sido casado com uma amiga minha, inclusive, que eu conhecia, e no dia do casamento ela manda, cara, eu não acredito que você tá fazendo o casamento do meu ex e tal. Aí eu não posso falar o que ela me pediu pra fazer no dia do casamento. Tô brincando. Agora conta. Que era pra colocar na bebida de quem? Agora é minha vez, Paulo. Não, e porque eu fico imaginando, é algo realmente assim que quem contrata pensa naquilo como um sentimentalismo, uma coisa que vai criar uma memória, né? Como você mesmo falou, para sempre, ou pelo menos por quanto durar, né? E eu imagino que talvez não seja incomum um casal que tá brigando, de repente, falar, Félix, ligar pra você e falar, Félix, você que nos casou, o que eu faço? Então, eu tive... Reconcilia, vai lá na... Olha, Dá uma pega de os pipa pra falar, conselheiro. vai lá na frente da casa onde ela tá lá e fala palavras bonitas, tipo uma serenata de... Cara, mas eu tive uma história, eu não tava lembrando dela, mas agora que você falou, eu lembrei. Cara, eu fiz o casamento do casal, passaram-se uns 2 anos, mais ou menos, perto da época do aniversário de casamento deles, quando eles estavam prestes a completar 2 anos. A noiva, esposa, entra em contato comigo. Félix, seguinte, a gente tá passando... Eu não vou falar nomes desse caso, Não, tá? Félix, a XY, gente tá... Isso, exato, né? Félix, a gente tá passando por uma crise na relação, tivemos alguns problemas, e eu tô pensando agora, a gente tá prestes a fazer o nosso aniversário de casamento, eu tô pensando de fazer uma homenagem pra ver se a gente dá uma e tal. E aí ela preparou uma surpresa, um jantar especial e tudo, e o que ela me pediu pra fazer? Ela pediu pra se eu poderia gravar um pedaço em vídeo, como se eu estivesse recelebrando a cerimônia deles. Então eu peguei um pedaço do texto, que já estava pronto, né? O casamento de 2 anos. Eu guardo todos os meus arquivos, eu não dispenso nada. E fiz um vídeo caseiro mesmo, em casa, e tudo, mandei pra ela. Falei, ó, boa sorte, né? Tomara que dê certo e tudo. Cara, e deu super certo. Depois ela me retornou, uns 2 dias depois, que tinha sido maravilhoso, que o jantar foi muito gostoso, que eles se emocionaram juntos. E eles criaram, ali naquele momento, um instante de reconexão. Foi um instante de reconexão. E uma coisa interessante, Paulo, você falou da questão... Você brincou da questão do divórcio, né? Cara, de 450 casamentos, eu estou aí... Agora até um pouco mais, né? Porque 450 foi em abril, eu devo estar com uns 460 e pouco agora. Cara, eu devo ter 7 ou 8 divórcios, no máximo, nesses 8 anos, quase 9 agora, trabalhando como celebrante. E aí, às vezes, eu converso sobre isso, se você for ver, 1%, pouco mais do que isso, 2% ali de divórcio. É pouco, eu acho muito pouco. Mas eu penso o seguinte, eu acho que o casal, quando ele passa por um processo de uma cerimônia de... E aí eu não tô jogando confete pra dizer que é a minha cerimônia que faz isso, não. É que eu acho que quando o casal passa por um processo em que ele consegue se reconhecer no ritual que ele está passando, na história que está sendo contada, na emoção que está sendo partilhada, eu acho que isso cria um X no mapa do casal. É como se você combinasse... Porque, cara, casamento, velho, 5 anos, 10 anos, 50 anos, não é possível que o casal nunca vai se desentender, nunca vai brigar, nunca vai se perder nessa caminhada. E eu acho que o casamento, quando ele é realmente significativo, quando a cerimônia consegue envolver o casal e os convidados, a família, na mesma atmosfera, eu acho que você faz um X no mapa. E aí é como se aquele casal saísse daquela cerimônia, cada um com seu mapa, dizendo assim, ó, se um dia a gente se perder, olha o X no mapa, porque a gente se reencontra nele. Que bonitinho. E eu acho isso de verdade, cara. Argumento de venda, hein, cara? Sério, mas excelente argumento de venda. Eu tô então, impressionado. portanto, @borboletas da barriga FC, se você gostou. Isso Tá Muito bom. Não, cara, eu brinco, é claro, eu infelizmente eu não tenho como não fazer piada com as coisas, mas é que é uma forma, cara, é um argumento de venda. É um negócio que é verdade. Vamos dizer, se você não sabe o porquê que você tem que ter um celebrante, alguém que fale bem, que fale bonito, que te traga, que crie essa lembrança, né? É o diferencial, talvez, do bom e do mal celebrante de casamento. Da memória afetiva que fica, né? Agora, se fosse realmente um argumento de venda, eu ia dizer que eu entrego um certificado de felicidade, entendeu? Pra cada casal. Essa é muito boa. Adorei. Não, sério, hoje só pérolas você aqui. nunca foi procurado por nenhum advogado pra falar, ó, os cartões estão aqui, eu te pago tanto, pra cada um que você distribui, fala, ó, não é pra separar, mas separar, tá aqui, ó, fala com o doutor fulano.
Aí Cara, fala com o Dr. não. Paulo aqui, imagina. Nunca procurei, mas eu falei, acho que vou pegar o cartão do Paulo. Mas hoje eu aqui. piada acho. todo mundo deve fazer, né? Não, fazem, com certeza. Amigo meu que vira e fala pra mim assim, cara, mas vocês não estão precisando de um dinheiro emprestado, você deve estar passando fome, porque o povo vem na casa em ano 2024. Caramba. Curiosidade para vocês, tá? Curitiba é a capital do Brasil, onde há o maior número de casamentos proporcionalmente ao número de habitantes. Caramba. Então, Curitiba são de 400 a 450 casamentos todos os finais de Por semana. fim de semana. Gente, Porque acho que nem tem igreja para isso tudo, por isso que o pessoal vai pra Exatamente. Por fora isso da que igreja. não casa na igreja, né? então assim, gente, você Ah. foi tomar uma cervejinha na sexta-feira à noite, no happy hour com seus amigos. Domingo à noite, quando você estiver em casa assistindo televisão, saiba que 450 casais se casaram neste Naquele meio tempo. dia. E não foi nenhum Caramba. casamento coletivo. Não, são casamentos. Aí, claro, tem casamentos Não, deve ter tudo. sem festa, sem recepção, que é só no Sim, cartório. Tem o grande casamento. 450 casamentos todos os finais de semana do E ano. aí eu queria te perguntar também como curiosidade, qual foi o maior casamento que você já celebrou? Para quantas pessoas, quantos convidados? 600 convidados. Até, inclusive, Nossa! foi um Foi no estádio do Atlético. Foi aqui em Curitiba, foi num espaço grande de eventos aqui. Tava muito cheio, realmente. Eu fiz um para 600 e um outro para 550, Meu 500 Deus do convidados. céu. Haja Esse foi no cajuzinho pra interior. todo mundo. Esse foi numa fazenda perto de Cascavel que eu Brincando. celebrei esse segundo. Assim, casamento. Durante a pandemia eu fiz casamentos para 8 convidados, tá? Porque era pandemia, não podia ter festa, não podia ter recepção, então as pessoas queriam casar, era importante fazer o ritual, fazia só com o pai, a mãe e os irmãos e era De isso. máscara. De máscara, de máscara. Eu tenho muitos vídeos dessas cerimônias. Nossa. Gente, eu sei que eu sou celebrante e o Paulo vai brincar de novo agora, que vai falar que é mais um argumento de venda. Mas, cara, o casamento é a cerimônia. Porque uma recepção de casamento sem a cerimônia é só uma festa. Não é um casamento. Então, os casais que durante a pandemia abriram mão da recepção, da mesa de doce, da festa, do DJ para fazer só a cerimônia, cara, o casamento é a cerimônia. Então, seja para 8 convidados, ou seja para 600 convidados, a emoção pro casal e pra família é exatamente a mesma. Eu já tô imaginando o corte aqui, o Félix, aí é só escrito assim embaixo, porque o casamento é a celebração, né? Olha, o Paulo já O casamento pensando nos é a cerimônia. cortes. Não, cara, mas é que, é claro, eu tô brincando, mas é que é interessante como você domina o que você está fazendo. Porque você já tem tantos conceitos formados nisso, que talvez se a gente perguntar para outras pessoas, talvez a pessoa diga, não, mas é a questão do sentimento, blá, blá, blá. Não, e você é muito cirúrgico, tipo, não, é isso mesmo. E de fato fica vazio, né? Fica vazia uma festa sem isso. Sem a É cerimônia. estranho, né? É. E já teve casal que marcou o casamento com você e fugiu? Ou tipo, a noiva não foi, o noivo não foi? No dia, não. No dia, Mas não. já aconteceu antes do grande dia. Eu já tive casal que cancelou o casamento faltando 20 dias pro casamento e a noiva literalmente fugiu. Porque ela sumiu, ela saiu de casa na ocasião, ela não deu nenhum tipo de explicação para a família. Eles moravam, o noivo e a noiva moravam cada um com suas famílias. Morava o noivo com os Sim. pais dele, a noiva com os pais dela. A noiva saiu de casa, foi para casa de uma amiga, não avisou aos pais porque ela queria se isolar naquele momento. E até hoje eu não sei, Foram assim, pra Camboriú, eu não... provavelmente. Então, pode ser, né? Foi pra Camboriú, muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Cara, daí o que aconteceu? Eu não consegui contato. Na época, o noivo entrou em contato comigo e falou: Félix, vamos rescindir contrato. Eu não sei o que fazer, mas. Ou você fala só pra mim as palavras e eu pago metade. Bem alguma isso, coisa né? assim, Vou fazer Não, mas meia festa. Deve Né? existir um pagamento de uma porcentagem, porque você agendou, você guardou aquela data pro casal ou não? Tem, aí não tem como a gente se furtar Sim, do contrato. Eu já tive situações que, sei lá, o casal teve uma morte, já aconteceu, Sim, tá? sim, O casal teve uma morte Aí na você família, entende. perdeu completamente o sentido de fazer uma cerimônia, porque estava muito perto ali do que aconteceu, e eles resolveram adiar a data. Eu Não, não vou aí aplicar tudo a bem. cláusula contratual numa situação dessa. Claro, Mas uma vez que o casal teve um rompimento, ou até, como já aconteceu, do casal simplesmente, olha, Félix, a noiva, eu engravidei e agora eu não quero mais casar, eu vou fazer enxoval e vou ter meu filho. Tudo Parabéns, tudo certo, mas existe uma data reservada, eu trabalho Deixou com... de trabalhar Eu trabalho com com outra essa pessoa, agenda e eu não tenho garantias de que aquela data vai ser preenchida por um outro E Claro. casal. você não casa segunda, terça, quarta, quinta, você casa
naqueles Praticamente dias só restritos, naqueles né? dias. Você só Exatamente. tem esses dias, Eu né? não tive muitas situações. Vou te dizer que foram bem Ainda bem. poucas. Assim, Poucas também, né? nesses 9 anos, se eu Aham. tive, sei lá, meia dúzia, umas 8 situações dessas, assim, foi muito assim. Mas quando aconteceu, eu apliquei cláusula normalmente, porque a gente vive disso, não dá pra... Claro. E falando em luto, já teve casais que você celebrou o casamento e um dos noivos morreu, faleceu ou não? Não, graças a Todos Deus, gente, eu posso vivos, dizer, porque felizes. eu me apego aos casais. Eu tenho um apego Ah. muito grande. Eu digo, você sabe qual é a pergunta que eu mais ouço quando acaba a cerimônia? As Qual? pessoas chegam pra mim e perguntam assim: como você decora tudo isso que você fala do casal? Porque a pessoa. Você copiou os versos pra falar pras meninas 40 mil Como vezes. é que eu não vou decorar? Claro. Se eu decorava Vinícius de Moraes, não vou decorar a história. Imagine, né? Cara, mas é porque assim. Ele usa teleprompter. Eu faço as entrevistas e eu escrevo o texto ipsis literis, do boa tarde ao eu os declaro marido e mulher. Eu escrevo o texto. Só que a cerimônia, ela é um organismo vivo, porque eu tô vendo naquele momento, porque quando você escreve, a Lana jornalista, você sabe, você Sim. planeja uma emoção refletida no Mas seu nem sempre espectador. É exatamente Você aquela pensa, que vai puxa, rolar, vou né? botar essa frase porque eu acho que ela vai ter um impacto. Vai tirar uma lágrima. É nessa hora que vai rolar a lágrima. Exato. Só que daí lá na hora da cerimônia não acontece exatamente como você planejou. E aí eu fico olhando as pessoas, encarando as pessoas pra conseguir beber dessa emoção deles. Foca em quem tá chorando. E o texto ele é mutante, porque nessa hora, se eu tô percebendo, por exemplo, que o pai, eu contei uma história e o pai veio aquela lágrima gostosa, genuína, ele chorou. E no meu texto eu tinha planejado uma história engraçada pra sequência, uma piada que eu ia fazer, uma graça que eu ia fazer ali com uma parte da história do casal. Só que daí eu penso, putz, mas agora que o pai se emocionou, agora que o pai se entregou, eu vou trazer uma coisa engraçada? Não, eu vou trazer outra história emocionante. E eu edito o texto na hora na minha cabeça. Então, eu não leio o texto que eu tô Seu levando de fato ali. Mas tem ele junto, né? Eu Como tenho ele base. como base, anotado em tópicos, eu anoto tópicos, Sim. o nome de uma cidade, um local que o casal estava, uma praia que o casal estava, tá ali anotado. Mas o texto, ele é espontâneo, ele é de momento. E aí o pessoal chega depois e pergunta assim, cara, como que você decora isso tudo? E eu falo, eu não decoro. Qual foi o último filme que você assistiu? Qual foi o último livro que você leu? Sim. Se eu te perguntar agora, pra me falar resumidamente a história desse livro ou desse filme, você não me conta? Sim. Você conta. Então eu digo, gente, o processo é se apaixonar pela história e pelos seus Isso é personagens. E é por isso que eu digo, graças a Deus, nenhum casal meu, nem o noivo nem a noiva faleceu até hoje. Porque eu me apego aos meus personagens, Mas daí gente. você pode vender já o pacote com a celebração de velório junto. Nem com o brinque descontinho. comigo, viu? Não, Porque eu que recebi... triste, gente. Eu recebi uma ligação de uma Ai. capela, uma funerária Claro, aqui de e por que Curitiba, não? me pedindo pra fazer homenagem póstuma. Só que a entonação vai ter que ser um pouco diferente, né? Tem que ser um pouco mais triste. Não Como posso que ficar só seria a celebração do Olha, velório? o Paulo... Eu vou matar você agora Pode nesse matar. discurso, Já tá? me matei essa semana umas 2 vezes já. Queridos convidados, eu acho que quando a gente pensa em um ser humano, nós precisamos pensar na luz que ele traz para cada um de nós. E quando a gente pensa no Paulo, eu convido vocês agora, fechem seus olhos, pensem vocês na luz que o Paulo traz. Para, porque eu vou começar a chorar. A Lana já tá triste aqui agora. Já tá dando certo, cara. Você Não, viu? tá tudo certo, tá aprovado, mas não precisa mais ter Cara, Não precisa matar o Paulo aqui Não, hoje. não, não, não. Não, mas era outro Escolhe Paulo. outro, Era escolhe outro Paulo. outro. Não, mas, cara, você percebe como tudo tem... Tem um mercado, né? Tudo, Tem. mas é que eu não quero falar só no sentido monetário da coisa. Como tudo encaixa, tipo, existe uma necessidade para isso também. Existe. Entendeu? Recentemente nós fomos num velório e realmente é uma coisa tão triste que, de repente, se você tivesse alguém lá para lembrar as coisas que a pessoa fazia, talvez sem uma entonação tão triste, talvez até bater sem palma num velório. Que você nunca vai ver alguém bater palma num velório, né? Mas é algo que encaixa. Eu fiz isso já. Bateu Agora Bateu você palma falando. no velório? Não, Tirou selfie no velório? mas no velório do meu avô, eu fiz a homenagem pela família. E emocionei, fiz todo mundo chorar. Eu escrevi um texto, como o Félix, assim, e lembrei todos os momentos da vida da pessoa, o que ela fez em vida e tal, né, do meu avô. E foi bem bonita a homenagem. E aí, um adendo, né? A minha mãe, ela tem em Santa Catarina, a gente sempre fala da sogra aqui, né, do Paulo, Sim, né? você quer que faça propaganda dela de novo? Né, do Grupo Etnia, né? E o Grupo Etnia, ele já tá há mais de 25 anos cantando em casamentos, serenatas, homenagens e formaturas. E Ligue, um cara 47. gostava tanto, mas tanto do grupo, que a família chamou pra
cantar no velório. É verdade. Olha, Eles cantaram gente, até que no legal. velório. E Sério. foi realmente Que emocionante. música que eles cantaram, você lembra? Ah, eu não lembro. Mas eram as músicas que ele gostava. E assim, o Grupo Etnia, eles têm bastante músicas com letras de homenagens, assim, né? Letras bem... com mensagens bonitas, né? Então... Mas, ó, só pra finalizar a história, eu não fiz essa homenagem. Oh. Não, assim, gente, não era pela situação. É porque eu fico imaginando os casais. Eu Sim. penso nos casais. Sim. Você sabe, muita gente fala assim, pô, que beleza, hein, trabalhar com casamento, hein, cara? Comendo docinho, jantando, festando, todo sábado e tal. O pessoal me pergunta isso, eu falo assim, gente, eu não fico nos casamentos. Você não fica nos casamentos? Não fico. Eu sou o primeiro a ir embora. Eu faço a cerimônia, espero pra tirar uma foto com o casal. Quando os convidados estão caminhando pra recepção, eu já tô indo pro meu carro e tô indo embora. Eu acho que embora eu não seja padre, não seja pastor, não seja juiz de paz, eu não posso deixar, não posso me furtar, não posso esquecer que eu exerço naquela situação, naquela lembrança, naquela memória do casal, uma posição de autoridade naquela verdade. história, naquilo que foi verdade. dito. Você pode Então, macular isso. cara, como é que eu vou contar a história de amor do casal, conduzir um momento que pra eles muitas vezes é sagrado, e aí depois aparece na festa com uma gravata amarrada na testa e festando. Eu acho que essa Catando imagem os não docinhos da combina. mesa. E foi por isso que eu acabei não fazendo a homenagem póstuma, porque eu achei que não Sim. conversava com a imagem do celebrante de casamentos, feliz, animado, faceiro, falando de romance, falando de coisas alegres. Falar sobre esse momento da vida, eu achei que, não por mim, mas eu achei que pros meus casais, pros noivos, Entendi. poderia gerar algum Vai incômodo. gerar a fama de celebrante de velório. Exatamente. Mas, e assim como você rejeitou isso aí, já aconteceu de por algum motivo você rejeitar a celebração do casamento? Já aconteceu. Cara, é uma coisa que os casais não sabem, Paulo. Eu não falo isso pra eles. Até por você que é advogado, até por receio de processo, obviamente, porque o noivo ou a noiva, por qualquer pretexto, Sim. pode se sentir preterido por uma questão Sim. de legalidade. E não se trata disso. Nas ocasiões em que isso aconteceu, eu não comuniquei ao casal que era por isso, mas eu dei um jeito de elegantemente sair da situação. Eu preciso de material humano. Eu sempre digo isso. Quando acaba a cerimônia e vem um tio, uma tia, um pai ou uma mãe, emocionadíssimos, me dá um abraço, me dá parabéns pela cerimônia, me emocionei. Eu faço questão. Você gostou? Então você vai lá e dá um abraço no casal, porque essa história é deles. Eu só contei. Nossa. Então eu gosto muito de me colocar no meu lugar dentro de uma cerimônia de casamento. Eu não sou o casamento. Eu não sou o amor do casal. Eu sou carteiro, meu amigo. Eu recebi cartas de amor que me foram confidenciadas e eu estou entregando elas naquele que dia. lindo. Então eu prefiro e gosto de Legal pensar isso. isso, porque, cara, eu não posso dar esse vacilo. Eu não posso achar que eu sou a história. Eu não posso achar que eu sou o amor do casal. Eu não sou. Eu tenho que dar esse foco pra eles. Então, eu gosto de pensar dessa forma, assim, sabe? Mas por que eu tava... Até perdi porque eu tava falando isso mesmo. A gente sempre Não, falou- da rejeição, né? Se você da já rejeição. já E aí, o que rejeitou acontece? serviço. Pelo fato de eu trabalhar com esse material humano e de eu precisar dessas cartas de amor, já teve casal que quando sentou comigo, cara, desculpa o termo, mas eu achei o noivo ou a noiva babaca. Senta comigo e sabe, começa a me falar. Por exemplo, ainda existe, tá? Aquele perfil do noivo que não quer casar. Não queria estar ali. Só que a noiva falou pra ele que assim, cara, ou você casa ou eu tô fora, por exemplo. E o cara não queria, mas ele cedeu por uma pressão dela. E ele senta na minha frente com essa E energia. ele fala isso. Ele fala isso pra mim. Ele diz pra mim. Já teve noiva que sentou comigo sozinha no dia da Tipo, eu reunião. não entendo porque essas besteiras. Exato, tipo isso, cara. Como Falar isso pro cara que vai celebrar. Mas não é por ele demais. falar pra mim, Paulo, que eu me incomodo. Eu me incomodo dele falar isso pra mulher dele, velho. Não, claro, Entendeu? concordo. Porque assim, eu acho assim, Paulo, ou você faz, ou você não faz. Não existe caminho do meio. Vou fazer, mas vou fazer reclamando. Isso é coisa de menino birrento, desculpa. Mas isso é coisa de menino birrento. Então, assim, ou você tem uma posição de você falar assim, cara, meu bem, meu amor, nossa vida de casado é essa aqui, eu não preciso de ir lá botar aliança. Se você aceitar fazer, então que Agora, faça de coração. Agora, se você disser que vai fazer, cara, não fique jogando na cara da mulher o tempo inteiro. Eu não queria estar aqui. Só tô fazendo porque você tá querendo. Infelizmente, mesmo às vezes eu pensando, pô, coitada da noiva, mas eu penso, esse cara, eu não posso celebrar esse casamento. Por que eu não posso celebrar? Eu vou ter que mentir, cara. É verdade.
como é que eu vou fazer um texto romântico? Como é que eu vou falar desse amor? Se o amor não é romântico, né, desse casal. Se eu né? sei que o cara não queria nem estar ali, velho. Como é que eu vou falar sobre isso? E já teve casos de sacanagem, você né? olhar Não dá pro cara mesmo. e falar assim, não, vocês são muito sem sentimento. Tipo, sei lá, não é que a Cara. pessoa talvez não queira, mas você olha duas pessoas que são duas pedronas de gelo. Tipo, estão chamando porque acho que o bonito é ter alguém lá, mas... Cara, eu tive uma história hilária. Fui pra... Eu sempre marco a é isso que reunião eu quero ouvir. com um casal. Aham. Marquei a reunião e tal, e aí passa um pouquinho, chega a noiva no café, assim, e tal. Daí ela sentou, tudo bem, e tal, conversando, assim. O noivo deve estar chegando, tá estacionando, alguma coisa. Deu uns 5 minutos, nada. Daí eu falei, viu, né, e o fulano e tal, tá estacionando? Ela, não, ó, Félix, ó, já vou te falar, viu? Esse casamento é meu, eu que estou fazendo tudo. Ele é contra, ele acha que é dinheiro jogado fora, mas eu já falei pra ele que ele só tem 2 missões. É aparecer sóbrio e dizer sim. A noiva me fala Caramba, Nossa. bicho, que isso. E aí eu, na hora, travei aqui, fiquei naquela aqui que eu vou fazer por esse casal e tal. Bom, aí só pra taiar a conversa. Eu queria não atender esse casal. Comecei a falar pra ela que não ia atender. Só que, cara, a noiva encarnou, velho. Ela encarnou dela. Não, pelo amor de Deus, nós vamos dar um jeito. Eu falei, não, mas é porque acabei fechando um outro casamento pro mesmo horário dela. Eu mudo meu horário. Eu vou casar outro horário. Me diga o horário que você pode atender. E eu falava, cara, o que eu Pode falo ser agora? às O que eu 2 falo da manhã. agora? Aí eu falei, tá bom, então vou fazer. Eu não tive como sair do casamento. Eu tentei e não, Mas não teve consegui como. sair do casamento. Tudo bem que me faltava um pouco de experiência daquela época de como fazer isso. Isso. Mas tudo bem, não consegui fugir do casal. E aí eu falava com a Geisa, né, com a minha esposa na Sim. época. Eu falava, cara, eu preciso dar um jeito nessa história agora, porque se eu vou ter que celebrar, eu preciso dar um jeito. Liguei um dia pra ela, pra noiva, e falei assim, escuta, onde que ele trabalha? A história do noivo, ele tinha 3 faculdades, baita de um executivo de algumas empresas grandes, só que um dia ele cansou disso tudo, largou tudo, vendeu tudo que ele tinha, abriu uma marcenaria e começou a trabalhar com marcenaria. O Meu cara, na Deus. época. legal. E não é o Danilo, antes que você fez que era o Danilo. Porque eu lembrei que o antigo chefe que trabalhou com a gente, não era ele, porque o Danilo fez isso. E aí, na época, ele abriu tal. E eu falei, onde que é a marcenaria dele? Ah, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele tá lá agora? Tá. Eu vou lá. Cara, eu cheguei de supetão, batendo na marcenaria do cara. Bicho, o bicho, ele era da minha altura, pra quem não me conhece, eu tenho Ele é 1,90m. Eu tenho alto. 1,93m. 1,60m. Da minha altura, fortão, aquele fordo, sabe? Que é forte com gordo, assim, sabe? Aquele fordo, Dá assim mais e tal. medo ainda. Cara, mas a mão do cara, velho, cada dedo dele parecia um tubo de PVC daqueles de 20, Gente. assim. Pega uma bola de basquete com uma laranja, assim. Exato, porque o cara era gigante, assim, marceneiro e tal. Alemão, aquele barbão branco, assim e tal. Eu falei, cara, o cara é o Shrek alemão, assim, tá ligado? É o Shrek alemão. Homens da montanha. Cara, e aí fui conversar com o cara e o cara, assim, não tava tão... Eu achei que ele fosse ser mais durão, pelo que a noiva tinha me falado. Não tava tão durão quanto eu achei, mas ainda resistente. A ideia de se expor. Ali naquela conversa, eu entendi que ele não era contra o casamento. Ele tava com vergonha. Ele tava com vergonha de se expor, porque o cara é gigante, 2 metros, os amigos tudo conhece ele como machão e tal, isso e aquilo e tal. Aí ele vira pra mim, depois de 1 hora de conversa ali na marcenaria, ele vira pra mim e fala, tá bom, Félix, você já me convenceu, mas olha, votos de casamento, mas nem por cima do meu cadáver que eu vou fazer uma coisa dessa. O cara vira e me fala, cara, chegou no dia do casamento dele, chego na chácara, eu sempre gosto de ver, porque o noivo e a noiva ficam separados, eu gosto de ver os dois, dou um abraço, ver se eles estão nervosos, porque isso entra, inclusive, no meu discurso do casamento, né? Se tá nervoso, se não tá, aconteceu alguma coisa e tal. Quando eu chego pra ele, cara, ele tava na frente do espelho, terminando de ajeitar a gravata aqui assim, tomando um chopinho já, né, pra dar aquela acalmada e tal. E aí eu falei pra ele, falei, e aí, queridão, como é que você tá? Tal. Aí ele olha pra mim, Félix. Cara, o olho do cara encheu d'água. Eu parei assim por um instante, porque Não parecia pensei, a mesma pessoa, né? como ele tava tomando chopp, eu pensei, será que ele tá bêbado, né? Tipo, o cara, porque o cara começou a chorar dele. Cara, eu pensei, melhor eu vou fazer votos porque é o dia mais feliz da minha vida. Cara, ele me deu um abraço. Aí você Chorando. pensa, um cara de 2 metros de altura, gordão, barbão, aquela lágrima escorrendo. Ele encostou, eu não tinha barba nessa época. Ele encostou a barba aqui em mim, que chega melou, assim, de lágrima e tal. E eu, naquele momento, eu entendi, cara. Eu falei, cara, o cara não tinha nada a ver com a imagem que eu fiz. Era só uma casca que ele tava ali. E aí eu viro pra ele e falo assim, tá, mas quer que eu te ajude aí? Cadê o texto? Aí ele, não tem texto. Eu vou fazer de coração os votos, vou fazer de momento. Que lindo! Cara, eu não botei fé naquilo. E aí olha o que aconteceu. Chegou na cerimônia, ninguém nem esperava que ia acontecer aquilo. Ele pega o microfone e faz os votos dele. Cara, eu acho que nem a mãe dele
tinha visto ele chorar alguma vez na vida. Caramba. E aí, de repente, tá aquele homão se desmoronando lá na frente, todo mundo chorou junto, porque imagina, pro pai, pra mãe, pra um amigo, uma amiga que nunca tinha visto o homem chorando. Então foi uma situação muito engraçada, assim, cara, porque o cara, tipo, que aparentemente era um ogro, que não tinha sentimento, não tinha coração, aquele coração que parece um kiwi peludo. Que nada, o cara tinha um coraçãozão. Mas ele falou bem, pelo menos? Cara, pior que falou bem. Foi um discurso bem bacana, porque ele tava ele tava verdadeiramente emocionado, ele não tinha texto, então ele falou que ele tava acostumado a fazer apresentação de PowerPoint para os executivos. Para os executivos das Que empresas que ele trabalhava, mas foi bem diferente, bem Que bacana. história legal. Eu acho assim, a cada fim de semana, a cada casamento, são novas histórias que você conta, que você retrata. E aí a pergunta, né? Tipo, a Geisa fica lá em casa ou vai com você e quando você chega, você conta isso pra ela ou pra ela se tornou, é mais um casamento, ela não se interessa? Não, ela vai junto, ela acompanha nos casamentos, até porque as nossas produções de rede social, hoje em dia tem o nome, né? Storymaker, né? Mas ela já é Storymaker desde 2015. Só não sabia que era esse o nome. Só não sabia que esse era o nome. Ela acompanha. Eu digo sempre que eu aprendo muito mais com os casais do que eu, de fato, entrego pra eles no dia do casamento. Porque o contato que eu tenho com eles, ele é muito profundo. Eu falo com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo. Eu entro em nuances familiares. Porque é natural, eu ligo pra conversar e aí a mãe vira pra mim e fala assim, olha, Félix, é que é o seguinte, é porque o noivo, ele não fala com o pai dele faz 2 anos. Eles estão brigados. Faz parte disso. Da história. Irmãos que não se conversam. Histórias cabulosas no meio dessas famílias. E eu participo disso muito ativamente. E eu aprendo muito com isso. Então, a Geisa, ela vai sempre pro dia do evento. Os contatos que eu tenho com o casal costumam ser privados. Eu faço uma reunião só com os dois. Não envolvo outras pessoas, até para que eles se sintam confortáveis. Mas é óbvio que eu acabo compartilhando muito com a Geisa em casa. Porque como eu aprendo muito com as histórias que eu escuto, eu compartilho com ela como forma da gente trazer aquilo pra nossa família também. Então, sim, a Geisa participa ativamente. Ela, inclusive, não faço mais isso, mas ela foi meu controle de qualidade. Até eu completar ali umas 40, 50 cerimônias celebradas, ela era meu controle de qualidade. Eu escrevi o texto e celebrava o casamento pra ela. Se ela não chorasse, eu jogava o texto fora e fazia outro. Que bonitinho. Que massa. Ela tinha que chorar. Se ela chorasse, eu falava, então tá massa, vamos nessa. E ela é fácil de chorar? Pior que é. Ela é chorável. Eu às vezes ficava desconfiado. Será que tá bom mesmo? Porque às vezes é chorona, então, quando né? você quiser um texto assim, aquele que é pra matar de chorar, daí você manda pra mim. Por quê? Porque, sabe que é difícil, hein? É quase inchorável, hein, cara? Quase inchorável. Não, eu pergunto isso, né? Porque vocês também casaram alguns anos depois, né? E acredito que todas essas histórias também inspiraram criar para vocês essa atmosfera, esse momento de vocês, né? Você trouxe esses elementos do que deu certo nos casamentos que você celebrou pra tua própria cerimônia, né? Eu digo assim, foi um processo de que, aliás, foi linda, tá? A gente tava lá e foi linda. A Lana e o Paulo, Depois eu a Lana e o Paulo foram convidados. Depois eu eu quase morri nesse dia. Foi um processo de autoconvencimento, na verdade. Porque, assim, quando eu e a Geisa casamos, a gente casou só no civil, lá atrás. Sim. E eu, na época, casei só no civil porque, gente, de verdade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não acreditava em casamento. Vou fazer festa, vou fazer ritual, vou gastar um monte de dinheiro, não sei o quê. Vou usar branco, né? A mulher vai usar branco. Eu achava que isso era desperdício de dinheiro. Vamos viajar, vamos pra Europa e tal. E aí, na época, eu chamei a Geisa, a gente tava com uma graninha que daria pra ter feito um casamento. Mas não tão pomposo, mas dava pra fazer. Ou dava pra fazer uma viagem. E aí, como eu não queria ser machista, né? De dizer que tava determinando as coisas da nossa relação, eu dei pra ela uma opção. Então, eu cheguei pra ela e falei assim, meu amor, a gente pode ir pra Paris, a gente pode ir pra Londres, a gente pode ir pra Amsterdã, a gente pode fazer um passeio romântico pelo Siena. Ou, se você quiser, a gente faz um casamento aí. Então, tipo assim, foi uma opção, mas ao mesmo tempo não foi uma opção. Eu meio que induzi a Geisa a querer viajar. Né? E ela, até por querer muito viajar, ela queria bastante viajar, ela, não, então tá, não faço questão, vamos viajar. Só que quando a gente volta dessa viagem, que foi a nossa lua de mel, começou a acontecer, em 2015, os casamentos nas nossas vidas. Cara, e foi se tornando uma coisa massacrante em algum momento pra nós. Todo sábado, a gente vendo aqueles casais passarem pelo ritual, passarem pelo processo, a gente sentir que aquilo era muito bom, muito gostoso, e aí a gente olhava um pro outro e pensava, putz, estamos devendo algo pra nossa história. A vontade foi brotando. Ela
nunca perdeu a vontade. A Geisa queria e sonhava casar desde menina. Eu é que não tinha Você que era o personal trainer que nunca foi à academia. Isso, cara. Eu não fazia ideia de que isso era tão bom. Fui descobrindo ao longo do processo. Até que eu me convenci e aí eu resolvi. Falei, não, vamos fazer, porque eu não posso passar por essa vida sem viver essa experiência. Com a tua própria família, com as tuas próprias Isso. histórias. E daí Aí a até gente já fez com um- o Bernardo, né? É isso que eu falava. Daí a gente fez um casamento parte 2 / renovação de votos, né? Sim. Porque daí já foi com o Bernardo, nosso filho levando as alianças. Então já tem Lindo. outro valor, assim, sabe? É gostoso, assim. Foi bom, foi bem bom. Os tênis brancos tinham algum significado? Cara, foi porque eu queria casar de tênis, né? Eu não queria casar de sapato. Porque eu falava assim, não, pô, eu uso sapato pra trabalhar todo dia. Eu falei, não, então no dia do meu casamento não vai ser. Esse E de aí a tênis. Geisa falou assim, por que você não vê da cor do vestido da noiva, né? Por ser branca. Então eu falei, faz sentido, Eu lembro beleza. assim, eu olhei e falei, uai, tá todo mundo de tênis branco, soubesse, tinha vindo também. Então, mas o resto dos convidados foi coincidência. Porque daí eu não tinha. Eu ia casar de tênis branco, mas a gente não determinou que os padrinhos ou as outras pessoas usassem. Sim, Aí a sim. minha mãe, que ia entrar comigo, chega pra mim e fala: Filho, você vai usar o quê? Eu falei, mãe, eu vou de tênis dela. Então eu vou de tênis também, porque eu não vou usar salto pra ficar me Foi incomodando e tal. libertador, então. Aí minha mãe vai usar, beleza. Aí meu irmão me liga dos Estados Unidos pra vir pro casamento. Mano, tô aqui vendo roupa e tal. Eu falei, mano, eu vou casar de tênis. Nossa, que beleza, eu vou de tênis. Eu não combinei com ele. Ele E aí aparece de tinha tênis uma branco. galera de tênis lá. Cara, quando virou o rolê do tênis branco, mas Pois foi é. sem querer. Não, e assim como você aconteceu essa peculiaridade, meio que sem combinar, né, com todo mundo, você já deve ter visto peculiaridades, vamos chamar assim, né, de outros casamentos. O que você já viu de mais estranho, diferente, que as pessoas combinaram e Cara, aconteceu? eu fiz um casamento. Lá vem. Tá, todo mundo de máscara de cavalo. Cara, olha, você quase acertou. Mas na verdade, eu tô assim, brincando. cara, é que Eu tava lá, brincadeira. esse casal, Ah. eles estão. A cultura religiosa deles, eles são pagãos. Então, não sei se vocês têm familiaridade. Os pagãos acreditam nos deuses nórdicos, Sim, né? sim, sim, Thor, Ilana. Então, eles tinham essa crença. Dentro da crença do povo pagão, a divindade mais sagrada pra eles é o fogo da casa do pagão. Então, assim, pro pessoal de casa que tá assistindo, quando você assiste, tipo, Vikings, Eu assisti. aquela lareira acesa lá dentro, aquilo é um deus pra eles. Eles tratam aquele fogo como se No fosse um meio deus. da casa, assim. E aí ela me disse isso, né? Ela até compartilhou um pouco da história deles, da relação com a religião e tudo mais. E aí ela me disse, olha, Félix, no dia do nosso casamento, nós vamos fazer uma coisa que só é permitida nesse dia. O fogo da casa do pagão, ele é tão sagrado que quem não é pagão não pode olhar para o fogo. Então a gente vai, mas no dia do casamento é autorizado. Então nós vamos partilhar o nosso fogo pagão nesse dia. Só que ela não me explicou como ia ser. E aí por que eu falei que você quase acertou da máscara de cavalo? Chego no altar, cara, tinha uma pirâmide construída no altar. Em cima da pirâmide, uma máscara de bode. Então não era cavalo, mas era uma máscara de bode. E umas velas, um negócio assim, bem diferente, assim, sabe? A composição. Eu olhei e falei, nossa, eles me falaram que ia ser diferente, mas eu não achei que fosse ser tanto. Do lado de fora, tinha uns caras fazendo pirofagia, jogando fogo pra cima, não sei o que e tal. Do lado de fora da capela, onde ia ser o casamento e tal. E começa o casamento. A noiva entrou entoando cânticos sumérios. Cacete. Usando um incensário, que era uma bola de madeira desse tamanho assim, cara, que soltava uma fumaceira na capela inteira, uma capela fechada, imagina. Cara, levantou aquele fumaceiro daquele negócio que você não enxergava nada. E a noiva gritando, porque não dava pra entender, era sumério aquilo, como é que você entende? Mas parecia que ela tava Você não chamando... entende sumério? Como assim, né, Paulo? Cara, parecia que era tipo uma bruxaria mesmo que tava Sim, sim. acontecendo. Você Não é tem... bilíngue? eu tô dando voltas aqui porque eu não quero Não, parecer... continue que eu tô gostando dos detalhes. Eu não quero que pareça intolerância religiosa, eu juro que não é. Não, Mas ah, era porque é realmente diferente, muito impactante, diferente né? Sim, e impressiona. impactante. Porque parecia bruxaria, ela tava fazendo uns cânticos que ninguém entendia o que era. E foi curioso, porque quando ela me explicou tudo, eu achei que era uma coisa assim, da família, né? Então, eu fui ficando meio chocado ali com a situação, mas eu mantendo a pose, né? Tipo, que legal. E filmando com o celular e tal. Tô acostumado. Só que de repente eu olhei, eu tava com o celular na mão e olhando pro celular e pra ela, pro celular e pra ela. E de repente eu comecei a olhar em volta, cara, os convidados estavam todos em choque. A família da noiva tava em choque. Eles não eram pagãos, só ela era. Aham. E a família nunca tinha visto nada. Sabia que ela tinha uma religião diferente e tal, mas a família nunca tinha visto nada, porque a noiva era de uma outra cidade, mudou pra Curitiba, e aqui em Curitiba que ela se tornou pagã. Então a família não tinha
convívio, vivência. A família nunca tinha visto ela daquele jeito. Cara, quando eu percebi que a família tava horrorizada, quando eu vi a cara do pai dela, eu queria rir. Faz o quê Eu nessa queria hora? rir, cara. E aí eu fiquei me concentrando e tal. Aí para a música, porque isso era uma música acompanhando ela cantando. Aí quando finalmente parou a música, daí eu respirei, eu com o microfone na mão já pra começar e tal. Ela para na frente, larga o incensário, e aí antes dela dispensar o incensário, ela tinha que fazer uma fala final dela. Cara, aí não teve jeito, bicho. Começou a rir. Sabe quando você solta aquela... Eu não cheguei a dar a gargalhada, até porque eu não estava com Você o microfone na boca. e deu Só que risada, né? Sabe que você... Assim, daí eu peguei um copo d'água aqui, assim, pra tomar. Cara, esse dia... Agora nós vamos sacrificar uma ovelha e aí em seguida podem trocar as esposas, que tá tudo certo. E enquanto eu celebro, vocês vão bebendo o sangue dela. Nossa. Não, porque tem uma passagem no Vikings, né, que os caras fazem um grande suruba lá pra homenagear os deuses de quantos anos, só falta isso. Só falta isso, Pelo né, cara? amor de Deus. Então Gente, esse foi bem muito diferente. inusitado. Ixi, mas a gente passa cada coisa negócio de família. Teve uma vez que o noivo virou pra mim e falou assim: Félix, você, pelo amor de Deus, você pode falar o que você quiser, mas do meu irmão, você não toca no nome dele. Eu e meu irmão, a gente não se dá bem, a gente não tem uma boa relação. Eu tenho certeza que a minha família inteira vai falar dele pra você, porque é o sonho da minha família a gente se reatar. Mas eu não quero isso. Tá bom. A avó dele, ela tem um problema auditivo. É surda. E aí eu tentando falar com ela, tentei por WhatsApp, ela não se dava bem com o WhatsApp, tudo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou na casa da dona Marina, porque me disseram que ela sabia fazer leitura labial. E fui na casa da velhinha. Fiz a entrevista com ela, conversei um monte, ela me contou um monte de história e tal, porque daí ela conseguia falar bem, só a audição que estava prejudicada, ela lia lábio, né? E aí ela vira pra mim no final, a hora que eu já ia levantando assim, falei, então tá, dona Marina, muito obrigada e tal. Daí ela assim, pegou na minha mão assim, sabe, Paulo, com aquele jeito que só a avó pega, vó né? pega. É. Eu preciso te fazer um pedido especial. Ih, lá Eu vem. sei, eu não vou dar nomes, tá? Eu sei que o fulano pediu pra você não falar do Beltrano. Eu sei que ele te pediu, mas você vai fazer isso pra avó. Ai, Ai, é que você saia vai pegar justa. isso pra avó? Aí o que eu pensei na hora? Juro, não é etarismo também, não me acusem disso. Mas eu olhei pra ela, uma senhora de quase 80 anos, e pensei assim, até o dia do casamento já esqueceu, filho. Isso aí não vai dar nada, entendeu? Faltaram, sei lá, 3, 4 meses pro casamento. Falei, que nada, até o dia do casamento ela já esqueceu isso aí e tal. Falei, claro que eu vou falar, mas deixa comigo, por que não? Casamento é um Casamento é um ótimo momento pros irmãos acabarem com essa bobagem. Eita! E fui embora pra minha casa feliz e satisfeito. Cheguei no dia do casamento. Tô lá Claro que celebrando. você não ia falar do Ela cara. sentou bem na frente, cara. Ela tava bem na frente. Velho, mirando. Paula, ela tava numa distância um pouco maior do que você tá de mim. Acho que ela tava naquela cortina ali atrás, assim. Aí eu ia celebrando e você vai falando, olhando pras pessoas. Quando o meu olhar passava pelo dela, ela fazia bem assim pra mim, ó. Não esquece. De ladinho, assim, ó. Ela fazia de ladinho e me olhava só com um pedacinho de um olho, assim. Cara, aquilo foi me dando uma agonia. Aí eu pensei comigo assim... Velho, eu não vou olhar mais pra ela nessa cerimônia, né? Então ela tava ali, aí eu ia celebrando aqui assim, ó. E passava pra cá, assim, sabe? E olhava, assim, tudo, pá. Pedia as alianças do casal no meio da cerimônia. Eu fiquei uns 10 minutos, 15 minutos falando sem olhar pra ela, porque tava me dando agonia, eu tava incomodado, né? Aí quando eu pedi a aliança do casal, toca uma música, todo mundo virou, nesse momento, pra trás, pra ver a aliança entrando. Nisso eu senti alguém me cutucando aqui, cara. Brincando. Ah, não. Vocês não vão acreditar. Ela veio. Era a velhinha do meu lado, cara. Ela veio do meu lado, o casal de costas assim, ela veio rapidinho do meu lado. Você não vai falar do meu neto. Meu Deus. Assim pra mim. Aí eu, Jesus amado, o que eu faço agora? Eu acho que ela grita no meio dessa cerimônia, né? Se não falar. Cara, entrou as alianças, o casal foi fazer os votos, né, de casamento que eles fazem. E eu o tempo inteiro pensando, meu Deus, fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Aí nessa hora, fui iluminado. Pensei assim, cara, na pior das hipóteses, se eu não falar... Porque vai acabar a cerimônia, eu vou embora vazado que nem rastilho de pólvora. Então comigo ela não vai falar. Pra mim ela não vai reclamar. Se ela for reclamar, ela vai falar pra quem? Pro noivo? Pra noiva? O cara me pediu pra não falar do irmão dele, ele que se vire com a avó dele lá depois. E não falei do neto. Cara, ela ficou me esperando. No final, ela fez o cortejo de saída e ficou parada na porta, assim, ó. Olhando, me esperando pra poder ir lá. Com massa na mão. Chamei o dono do espaço e perguntei assim, escuta, aquele portãozinho ali atrás que sai direto pro estacionamento, ele abre? Aí ele abre, eu falei, pelo amor de Deus, me salva da foto. Meu Deus. Saí pelo velho. portão pra fugir da velhinha, cara, que a velhinha queria arrancar meu couro, bicho, de tão bravo que ela ficou Cara, comigo. não, eu fiquei imaginando uma outra cena, né? De você só assim...
Por motivos contratuais, não falarei do Beltrano, que foi o pedido do fulano. Aliás, não falarei do fulano, que foi o pedido da avó do Beltrano. Enfim, Fazer um disclaimer, assim, né? só isso no final. Né? Tipo, E aí eu vou aproveitar, deixa e perguntar pra galera que tá assistindo a gente, o que você faria nessa situação? pularia o portãozinho. Pularia o portãozinho. Você falaria ou não falaria? Ficou devendo ou não ficou devendo? E aí, depois ela não te ligou, não Cara, aprendeu eu a não mexer sei no até Zap hoje, porque eu fiquei falar contigo? esperando uma repercussão e tal, não chegou. Então, não sei se ela chegou a reclamar pro noivo, Mas o noivo, não sei. também, se ele não te agradeceu, devia ter falado. Devia ter falado, é verdade, cara. Mas eu acho que aí tu também fugiu de uma outra questão, né? Vai que daí o cara... Eu falei pra não mencionar o nome do meu irmão, você falou, então não vou te pagar. Ou, tipo Já assim, pensou, dá um calote, né, cara? né, Bom, cara? inclusive, depois que a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, eu precisei incluir algo sobre a LGPD lá. Então, existem, inclusive, riscos processuais em casos assim. É verdade. Porque as informações que eles compartilham comigo, além de serem sigilosas, eles me dizem também o que eles não gostariam que fosse abordado. Sim, sim. Então, eu preciso preservar a integridade moral Claro. do meu cliente, Claro. no mínimo, fazendo o mínimo, que é não falar sobre o que ele me disse. Não é qualquer vozinha delicadinha que vai chegar aqui e vai Exato. tirar o teu foco. Exatamente. Cara, quantos casamentos você já fez no mesmo final de semana? Assim, você consegue fazer mais de um no mesmo dia? Então, eu faço, Paulo, hoje em dia eu já faço. Por conta da pandemia. Até a pandemia, eu não fazia mais de um casamento por dia. Não queria fazer. Falava, não, um casamento por dia, consigo me dedicar e tal, mais bacana. Só que daí, quando veio a pandemia, a gente teve muitos adiamentos de casamento 2020 e 2021 que ficaram acumulados para 2022. mesmo? Ficaram Aham. acumulados. E aí, o que acontecia? Naquela época, a gente adotou uma política. Cara, era pandemia. Então, eu achava que não era hora de executar a cláusula contratual, não era hora de você ser solidário, porque tava todo mundo no mesmo barco. Sim, isso é verdade. Então, o casal me ligava, Félix, eu preciso adiar meu casamento, vai para tal data. Putz, não tenho essa data mais. Já tô com outro casal que já adiou o casamento, que já ocupou a data. Eu dava pro casal a prerrogativa deles cancelarem o contrato para eu devolver o valor da entrada pago e terminar ali o contrato zerado. Eles não perderiam nem R$1. Eu ofereci isso para todos os casais. Só que sabe o que o casal virava para mim na sequência e falava? Falava, Félix, mas eu quero que você celebre o meu casamento. Olha. Então, o cara não queria rescindir o contrato. O cara Sim. queria que eu celebrasse. Como é que eu vou negar? O cara tá me dizendo, seu casamento é às 4, Félix, então eu vou marcar meu casamento para 8 da noite. Você consegue atender? Eu não tive coragem de dizer não. Então, em 2022, pela primeira vez, eu topei fazer. Quando eu topei fazer, eu pensei, bom, se eu fiz para um, faço para todos. Você Então, viu que dá certo, dá pra cumprir, né? hoje eu atendo até 2 casamentos por dia. Eu não faço mais de... Nunca fiz mais de 2. 2 casamentos que o horário permite. E te respondendo objetivamente, 5 casamentos no mesmo fim de semana. Caralho, 5. Mais de uma vez já Mas fiz. isso pensando em sexta, sábado e domingo. Um na ou- sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Nossa. Caramba. E as pessoas casam em dias também, assim, não tão convencionais? Na Casa. quarta, Terça-feira, terça-feira, noite. Casa. segunda-feira. O mercado de casamento, ele trabalha com 2 tipos de tabela de preço. Um preço para você casar no sábado e no domingo, que são os dias nobres, e outro preço se você casar de segunda a sexta. Isso é natural para qualquer área de Caramba, evento. eu nunca vi um casamento na quarta, na segunda. Mas eu já fiz casamento na quinta-feira, eu já fiz casamento dia de sexta. Claro, tem aqueles dias que são assim, Feriado. é feriado na quinta e o casal faz na sexta. Mas feriado é mais tá. caro, né? Mas eu já fiz casamento que, cara, o casal casou. Agora mesmo, em dezembro, eu tenho um casamento dia 12 de dezembro. Cara, Aham. é uma quinta-feira qualquer. Não tem nada. Não é feriado na sexta, dia 13, nada. É uma É quinta-feira que qualquer. talvez pro casal Mas é o uma data casal- especial. Mas e- o casal, isso que eu ia falar, mas o É. casal escolheu a data por ser uma data, especificamente o dia do primeiro beijo deles, Ah, o que 12 de dezembro. bonitinho. E quando eles foram pesquisar, Tá porque certo. a ideia começou pelo beijo. Pô, e se a gente casasse no dia do primeiro beijo? Ah, mas é uma quinta-feira. Quando eles foram perguntar pro cerimonial, o Quanto espaço que que eles queriam custava? alugar, o aluguel era metade do valor. Caramba. Tipo assim, pra casar no sábado era 8 mil e se fizesse na quinta era 4. Então, recomendação pra quem quer casar, case até quinta-feira. É. Não, Até quinta-feira. daí em Não, mas diante até encarece. sexta ainda consegue uma negociação legal. Sério? Até sexta-feira consegue negociação Sexta legal. não é um dia, tipo, que é
sei lá, que é disputado. Não é um dia disputado. Por quê? Porque a sexta-feira, as pessoas ainda estão trabalhando. Então, por exemplo, mulherada, como é que vai pra salão? Como é que faz a produção? Maquiagem. Sim, verdade. Aí o casamento, às vezes, é pro fim do dia. Geralmente vai ser fim do dia, 7 horas, 7h30. Só que, às vezes, o convidado tem dificuldade pra chegar. E aí tem muito casal que não quer fazer porque... Mas olha só a tática pra você que não quer gastar muito. Casa no meio da semana, porque daí nem todo mundo vai, entendeu? É menos gente pra Ainda tem convidar, isso, hein? economiza. Já faz um corte de lista ali. Faz ali, ó. Se você tem essa desculpa, já aproveita. Não, por mais que a gente esteja brincando que a situação é uma verdade, né? Porque às vezes é o sonho da pessoa, alguma coisa deu errado no meio do caminho, não conseguiu juntar aquela grana. Porra, eu acho que é uma puta dica que a gente nunca ouviu falar. Porque eu acho que ninguém fala isso, assim, tão abertamente. Mas é uma realidade. Eu sempre falo isso até como dica pros casais, assim. De ouro. E outra, horário do dia. Casais que fazem um casamento pela manhã, sábado e domingo, também conseguem negociar um pouco melhor. Olha. Espaço não. Porque o espaço não vai fazer 2 casamentos no mesmo dia. O espaço aluga pra você. Sim. Se você fizer de manhã, não vai ter outro casamento à tarde. Se você fizer o casamento à tarde, não vai ter um de manhã. É diferente festa de criança. Agora, por exemplo, fotógrafo. Se você contratar um fotógrafo para fotografar seu casamento 10 da manhã num brunch do sábado, cara, esse cara faz um valor muito especial para você. Por quê? Porque 5 da tarde ele vai atender outro. Ele não vai ter que deixar de atender aquele... Ele não vai mais deixar de atender naquele dia. Louco. Não, e sem Às vezes contar tem- que você pode ir pra churrascaria direto. Às vezes tem casal... ainda tem isso. Tem casal que me liga às vezes e fala assim, pô, Félix, meu casamento é pra 30 convidados, é um mini wedding. Você tem valor especial pra mini wedding? Eu falo assim, Mini gente, wedding. seja pra 30 ou seja pra 500, o meu trabalho é exatamente o mesmo. Para mim não faz diferença nenhuma o casamento. Mas hoje existem 2 categorias fora o casamento convencional, Paulo. O mini wedding, que são casamentos pequenos, geralmente até 60, 70 convidados são considerados mini. E tem até uma outra categoria agora que é o elopement wedding. Já ouviram Que falar? isso? Hã? Não. Como é que repete? Elopement wedding. Que é isso? Cara, aqui no Brasil o pessoal traduziu isso como fugir para casar, tá? Por quê? Casa-se só o casal Curti. com o celebrante. Não acredito. Então quer dizer assim, para tudo. A noiva fugiu da cidade. Vamos casar, vamos fugir pra casar? Né? Aquela É coisa. tipo isso. O casal pega, eu já fiz casamento. O casal tinha um sonho de casar num bosque parecido com o bosque de Crepúsculo. Achamos, cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um bosque lá de Pinhais, que parece que legal. muito com o Crepúsculo. Cara, era eu, o casal e um cara tocando violino no meio do mato. Mas ninguém filmando? Não, aí tinha fotógrafo e vídeo Porra, também. tem que Tinha registrar, captação. pelo menos, né? Fiz um casamento, sabe o Morro do Cal? Senão vou achar Ali que é em Campo mentira. Magro? É. Cara, eu fiz um casamento em cima do Morro do Cal. O casal me ligou e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá, mas assim, só me diz uma coisa. Aí eu vou celebrar de bermuda, tênis, camiseta, porque eu vou ter que subir o morro. Não. Nós temos uma logística. Pode ir de terno. Os caras subiram de trator, velho. Você acredita? Eu subi de Não. trator. Eu tenho um vídeo disso. Eles adaptaram um trator, botaram tipo um banquinho assim na Que parte massa! do braço dele. Cara, nós estamos sentadinhos lá em cima do trator, subindo morro acima, cara. Eu falei, Meu cara, eu não tô Deus, botando uma fé. cara. Então, essa categoria de elopement wedding tá ficando famosa. O casal vai pra uma cachoeira. Eu fiz um casamento, o casal fez um casamento 5h30 da manhã, no nascer do sol, em Pontal do Paraná, Que lindo. na beira do mar. Eu e o casal. E o fotógrafo. Sim. Só. Na beira do Passaúna, eu fiz um também, cara, só com violino, fotógrafo. Então, é uma outra Que categoria que Cara, surge. me Legal. conta me diz que é a primeira vez que você conta essas histórias assim. Essas aqui agora sim, é a primeira vez que eu conto, isso é Cara, verdade. Sabe por quê? Eu nunca sonhava com nenhuma delas. E Nunca que tinha ouvido coisa... falar. Você percebe como você não parou de viver as aventuras do jornalismo, Cara, sim. exercendo a tua profissão atual? Você sabe, eu conto a história de por que eu quis me tornar jornalista e essa história explica por que eu me tornei um celebrante tão realizado. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu na verdade, com 8 anos, eu comecei a vender jornal lá na minha cidade, no interior de Goiás. Eu pegava o carrinho de feira da minha mãe, acordava 5 da manhã, sábado e domingo, ia na banca, pegava jornal e saía vendendo pela cidade. Cara, quando eu tava vendendo em 1992, eu já era um jornaleiro experiente, já tinha 2 anos entregando jornais. Aos meus 10 anos de idade, o Flamengo foi campeão brasileiro daquele ano, de 92. Até então eu não tinha time de futebol.
Fui entregar os jornais, cara, e o jornal tinha mandado um pôster do time campeão. Sim, o mandava jogo contra encarte. o jogo contra o Botafogo tinha sido no sábado, o segundo jogo, que eram 2 jogos naquela época, e no domingo saía, o jornal já tinha prometido, ó, domingo sai o pôster do time campeão. Goiás tem muito flamenguista. Então, eu chegava nas casas, cara, eu chegava com o jornal, o marido gritava lá dentro, amor, chegou o jornal. O cara feliz porque tinha chegado. O cara pedia 2. Porque ele queria ter mais de um pôster pra levar pro cunhado. Eu nunca ganhei tanta gorjeta como eu ganhei naquele dia, meu irmão. Que lindo! Porque os caras pagavam, vamos supor que o jornal custava R$3, o Sim. cara pedia 2 e falava, fica com o troco. Cara, Te dava 10 lá. aos 10 anos de idade, eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. E naquele dia eu decidi, cara, eu vou ser jornalista. Motivo. Eu achava que eu tinha que ser o cara que ia causar esse sorriso, Entendi. causar esse impacto na vida de alguém. Barato. Quando eu fui pro jornalismo, foram anos trabalhando, eu comecei a perceber no andar da carruagem que a gente não vive no jornalismo Não só é de bem notícia boa, assim, só né? de sorriso. É. Tem também as amarguras, as tristezas, Tem. as notícias ruins. E isso com o tempo vai te contaminando, você vai ficando um pouco mais seco, um pouco mais duro, porque você lida com situações mais duras. E aí, de repente, cai na minha mão o casamento, cara. E aquilo pra mim foi uma espécie de carta de alforria criativa. Porque, de repente, parecia que eu tinha nas mãos um jornal Sim. em que eu continuo contando histórias, continuo entrevistando pessoas, conhecendo Criando. gente, mas agora todas as notícias que eu levo São são boas. positivas, são boas. São notícias Vão fazer a alegres. pessoa se emocionar Caralho, e chorar não, e que Que de ponto felicidade. de vista interessante e real. Eu sei que, assim, eu te conheço pelo que você tá falando. Eu sei que é genuíno esse teu sentimento, mas eu nunca tinha parado para pensar nesse viés. É muito interessante. É. Mas, assim, agora, veja, você falou aqui de mini wedding, storytelling. Cara, não sei, você que tá dentro disso, né? Dentro do mundo do casamento, você percebe que ao longo dos anos, desde que você começou, rola, talvez sempre tenha acontecido, uma espécie de gourmetização, tá sempre tentando inventar algo diferente para vender, porque o casamento é uma hora que, se você souber, você Story entuba maker. tudo, né, na pessoa. É. Né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela queria chegar de Ferrari no casamento e você É sonho, consegue né? pôr na cabeça dela. Não, mas às vezes você consegue pôr que ela tem que chegar de Ferrari. Você enxerga isso? Isso é um movimento crescente? É, cara, é um movimento crescente porque o que acontece? Hoje existe uma busca muito grande e isso vem das redes sociais. A gente construiu uma sociedade onde todo mundo está buscando se diferenciar dos demais. Porque você vê na rede social, você quer ser diferente daquilo. Você quer tirar uma foto que seja curtida, que represente a aceitação das pessoas com aquilo que você fez. E isso geralmente não vem com aquilo que é a mesmice, vem com aquilo que é diferente. E aí, quando você traz isso, transporta isso para o universo dos casamentos, qual é o perfil hoje do casal? Todo casal, quando ele senta com o decorador, quando ele senta com o fotógrafo, quando ele senta com o videomaker, quando ele senta com o celebrante, ele fala: eu quero que o meu casamento Ali é a seja hora. diferente. Ali é a hora, hein? Eu quero que as minhas fotos sejam diferentes, eu quero que a minha cerimônia E seja nunca vai dizer, eu diferente. quero algo muito simples. Não, Não, assim, não. precisa. Não, ele diz que ele quer algo simples, quando ele vai te pedir o orçamento. Ele fala assim, É. não, eu tô fazendo um casamento simples, só uma reunião É só umas familiar e tal, fotinhas. assim, você me passa um orçamento. Aí depois que você passa, ele diz, então, olha, é que eu tô convidando 300 pessoas. Nossa. Não, isso é uma piada nossa, né, da parte de casamentos. Mas, cara, assim, tá rolando uma gourmetização muito forte, mas eu acho que é uma gourmetização positiva nesse caso, porque não é uma gourmetização apenas de termos, né? Tipo, contação de história ou storytelling e tal. Não, eu acho que as pessoas estão, de Story fato, maker. investindo em diferenciação do seu evento. Vou te dar exemplos práticos, assim. Começou a surgir algumas gamas diferentes de coisa para evento. Cara, você já viu tatuagem? Tatuagem de verdade, O não quê? não é rena. Tatuagem riscada durante uma festa de casamento. Não, durante um casamento, eu ouvi falar alguma coisa uma vez. Então, já tem gente, casal, que bota tatuador pra tatuar real durante o casamento. Que isso? Pintura a fresco, artista plástico que monta uma Caramba, tela. sério? Monta uma tela, então ele pega, geralmente o que eles fazem? Eles chegam mais cedo, quando o casamento tá vazio, e ele já faz a moldura do ambiente. O altar, Sim, as sim, flores ao redor, e aí ele espera a cerimônia começar.
30 minutos, 40 minutos que a cerimônia tá rolando, ele pinta o casal e entrega pro casal aquilo no final. Ai, que show! É um produto que surgiu agora, isso é há chique, pouco tempo. Então, assim, tô dando exemplo pra vocês. Isso é gourmetização da área de eventos. Por quê? Porque os casais querem algo genuinamente diferente. Eles querem que os convidados saiam de lá dizendo assim, nossa, eu nunca tinha visto num casamento fazer uma fresca. Você sabe que é muito comum, né? Quando a gente vai num casamento, se deparar com esses artifícios extras, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui num casamento que tinha chinelinho, né? Isso há muito tempo atrás. Banheiro com coisinha lá dentro, sei massagem nos pés para os convidados, ou então... Sabe, não, eu já tava pensando cria, no né? kit Engove que tem. Não, isso é comum, sim, né? mas até uma época não existia. Não mas existia. isso de hoje... repente, pum. Exato. Isso aí foi uma gourmetização lá atrás. É. Lá atrás era, E né? hoje, se não tem, é paia, né? Vamos fazer o kit toilette, né? O kit toilette, né? Cara, isso era uma Hoje é apoteose lá atrás. básico. Hoje em dia é básico. Hoje em dia o convidado já chega na festa assim, pô, vou pegar uma balinha daquela de hortelã que tem lá no Sabe banheiro. que uma vez eu fui num casamento que eu achei, até então, né? Era o casamento mais surreal de chique que eu tinha ido, em que a noiva usou 2 vestidos. Né? Ela casou na igreja com um vestido e chegou na festa com outro vestido. Então, assim... Coisa de realeza. Assim, Mas ainda tem noiva que faz. Por conta da dança. Porque ela faz um casamento com o vestido e aí é aquela cauda gigantesca, 20 metros. Só que ela vai entrar no salão e vai fazer a valsa. Geralmente eles ensaiam uma dança pra fazer... A valsa pra dança. Tradicionalmente era valsa. Strauss, né? Valsa. Strauss. Lago dos Cisnes. Agora não. Danúbio Azul. Agora o casal pega a música do Dirty Dancing, Sim, faz uma coreografia. Isso começou de um tempo e aí todos têm hoje. Não, mas hoje já meio que todo mundo faz isso e até tá virando meio já... Tá. Aí acontece o seguinte, né? A Marina, quando casou também, né? O vestido dela era lindíssimo, Nossa, o vestido era dela. bonito mesmo, hein? E no meio da festa, pra valsa, ela tirou uma parte do vestido. Isso. Né? Era um vestido 2 em 1 ali, tipo, tinha uma outra A parte. Geisa também, só que a Geisa era na parte de baixo, porque ela casou com a cauda, mas daí pra ela poder dançar, a cauda era destacável. Então ela tinha era um fiozinho que você puxava, você... E aí soltava a cauda inteira. Como é que é o barulhinho? Cara, Sacanei e existem coisas, por exemplo, que... né, porque o mundo é cíclico, né? Eu fico imaginando que você deve enxergar coisas que durante um período eram normais lá, que você viu a tua tia véia casando na década de As 90. fotos da tua avó. E que, de repente, você vê que essa gourmetização trouxe de volta alguma coisa antiga, algum adereço. Ah, sei duvido. Lá. Mulheres, as noivas com Ombreira gigante, né? Que hoje, tipo, é coisa chique. Sei lá, você enxerga alguma coisa assim? Não, eu acho que não. Eu acho que, é como a Lana falou, assim, acho que a tendência é as noivas seguirem mais a moda contemporânea voltada. Então, assim, o que tem hoje... Acho que talvez o Paulo tenha razão na pergunta dele, porque existe hoje um movimento vintage que busca objetos de decoração de cena, mobiliário, uma cadeira, uma mesa. Antigos. Isso. Então, vamos botar uma poltrona X do lado da mesa. Uma luz 20. Do lado da mesa de doces, Luiz que é uma poltrona. Isso. Desculpa. Aquela poltrona Luiz XV, né? Vamos botar uma poltrona Luiz XV do lado da mesa de doce, porque combina com o lustre que desce ali e tal. Então, existe hoje até essa composição do vintage, mas isso voltado para a decoração. Agora, para artigos de vestuário, sei lá, aí é o pode ser até um contemporâneo. costume. Eu imaginei, por exemplo, assim, agora... O bem casado não pode faltar. Depois né? de uma época, por exemplo, como ela estava contando ali do casamento da Marina, teve uma dança ensaiada, coreografada, que é uma coisa mais moderninha. Isso. Mas no meio em que hoje todo mundo está querendo coreografar, você ter a valsa não torna, por exemplo, algo da nobreza. Não, eles lá que coreografem. Nós somos, Pode ser, entendi o que você quer dizer. do clube tal. Não vi ninguém fazendo ainda, cara. Não vi Sério? ninguém fazendo. É um resgate que ainda não fizeram. Talvez pudesse. Acho que você tem razão, assim. Poderia ser... Ou rolar um flash mob de valsa. Tipo assim, diferente hoje seria você resgatar algo que já foi diferente no passado e hoje em dia não é. Agora me demodê, ajudou, né? você me ajudou a criar um produto agora. É o quê? Qual? Você Lá me vem, ajudou a lá criar um vem. produto para você vender. Tudo. Né? Imagina só aquela cena, vamos fazer... Não, agora a moda é fazer um podcast pre-wedding. Pre-wedding. Onde o noivo senta de um lado, a noiva senta do outro, todo mundo se declara um pro outro, conta... E aí, quando é que você se apaixonou por mim? Faz uma coisa bonitinha, um vídeo editadinho, papum, pra exibir lá no meio do casamento, pra
todos os tios chorar. Aí se chamam Olha que Estúdios da Toca, vem maravilha. gravar aqui, a gente prepara Dá até pra colocar uma cenário. logo ali, né? Escrito Claro, o casamento com flores da aqui em Creuza volta. com o Não, Kreber. até porque geralmente eles já têm. Quando eles fazem papelaria, eles já fazem uma identidade visual do casamento. Verdade. Tem isso também, E os- viu? Gostei, Paulo Olha, Sérgio. gostou? Você Pode... Viu só? Dá pra formatar. pode abrir uma empresa. Esse negócio do convite é um É. negócio também que sempre fiquei muito curioso. Porque quem convida para casamento normalmente são os pais, né? Digo, consta lá, né? Fulano e Beltrana. Convidam para o Cicrano casamento de seus e filhos. Tetrana, convida. É, exatamente. Ou para o casamento dos seus enlace filhos. Isso, matrimonial. Da onde vem isso, né, cara? Deve ser Então- algo da nobreza europeia. Na verdade, isso vem da época em que eram as famílias que determinavam com quem os filhos iriam se casar. Então, como era o pai e a mãe, geralmente a mulher principalmente é que era, porque o homem, muitas vezes, ele ainda tinha, nem sempre, mas o homem ainda tinha, às vezes, a palavra ativa ali com o pai e com a mãe de dizer, pô, aquela lá não, pai, essa aqui é mais bonitinha, né, e tal. A mulher não, a mulher era quem o pai dissesse, vai casar e pronto, acabou. Dessa época, por esse machismo institucionalizado que a gente tinha, era que os pais é que convidavam para o casamento, porque eram os pais que pagavam, eram os pais que determinavam com quem a noiva ou a noivo ia se casar, então eram os pais que convidavam para o casamento. Ainda existem convites feitos nesse formato até hoje. As pessoas talvez nem saibam por que é feito assim. Mas como é uma tradição, como é muito antigo, vai lá e faz. Que interessante. Não mais por uma questão de machismo, não é uma coisa mais social. É o que eles chamam de estrutural, né? Machismo estrutural. A pessoa nem sabe que aquilo é machismo. Ela faz e reproduz porque é tradicional. Mas eu diria pra vocês assim, de cada 20 casamentos que eu faço, talvez tenha esse convite ainda feito nesse formato. Os outros 19, porque para e pensa, a gente começou aqui hoje o nosso papo falando, os casais que procuram são casais que não têm a mesma religião entre eles, um é católico, o outro é evangélico, por exemplo, casam na igreja. ou um é ateu, não acredita em nada, e o outro é cristão. São casais que já foram casados e a igreja não faz, porque o casamento é indissolúvel perante a igreja, então o casamento não faz o segundo casamento. Então, assim, existem perfis bem específicos. Os casais que eu celebro são casais um pouco mais velhos, então não são casais de 20, 21, 25 anos. Na média, eles vão ter de 26 a 35 anos. Muitos deles estão passando pelo segundo casamento. Olha. Casaram jovens, tiveram casamentos curtos, 1, 2 anos, separaram e casaram de Então novo. não vão fazer aquele convite tradicional, Então obviamente, né? é um casal que tá Entendi. pagando pelo próprio casamento. A família, quando muito, Entendi. ajudou. O pai pagou o DJ, Se a é mãe que deu o vai. fotógrafo. Mas o casamento, hoje, dos casais que eu celebro, de cada 10 casais, 7, 8 é o casal que está pagando o casamento deles. Cara, eu nunca É achei. o Então casal. não vai fazer esse tipo de convite. Daí faz um convite provavelmente super criativo, né? E arrisca ser também, né? Tá, hoje em dia o pessoal faz até Sim. convite digital. Tem gente que nem faz mais convite físico, já faz uma coisa mais moderna, sabe? Tá, Assim. Save the mas- date, não sei o quê. Isso. Por exemplo, assim, tá, né, você comentou uma coisa até que eu tinha notado que interessante. Pai da noiva pagar o casamento. Hoje em dia, é algo Raro. corriqueiro ainda ou virou motivo de vergonha? Ai, não. Brega não, ou chique? Eu é que vou pagar meu casamento? Brega. Como é que tá isso? Brega? Breguíssimo. Breguíssimo, Sério? breguíssimo. Eu acho que assim, eu faço. A maioria dos casamentos que eu atendo, eles são de médio luxo, que a gente chama, né? Tá. É uma categorização. Mas eu atendo alguns eventos de alto luxo. No evento de alto luxo, às vezes, existe uma diferença orçamentária entre as famílias. Então. Cara, nós estamos falando de um casamento que custa 2 milhões de reais. Nossa. 3 milhões de reais. É um casamento de altíssimo investimento. E uma das famílias não tem esse dinheiro para investir num casamento. Mas a família da noiva tem, por exemplo, a do noivo não. Nesses casos, para eventos de alto luxo, eu ainda encontro casos em que o pai da noiva foi lá e bancou, por exemplo. Eu fiz alguns agora, 21, 22, 23, eu fiz alguns casamentos nessa característica. Mas é um perfil muito específico para acontecer. As famílias dividem, cara. Isso aí acabou, Paulo. Esse negócio de Os pai da noiva noivos fala. que dividem, Os noivos né? é que dividem. As famílias. Por isso que eu te disse, a maioria dos casos, os próprios casais estão pagando seus casamentos. Casais que se casam fora da igreja, tá? Tô falando dos casais. Eles são Isso. casais de uma idade um pouco mais avançada, casais ali na volta de 30, 35 anos, eles mesmos estão pagando o casamento. Então já não rola essa. O pai e a mãe deu no máximo uma coisa de presente. Ele, deu fotógrafo de presente. Mas o resto do evento é o casal que a tá pagando. bebida ninguém quer dar, né? Mas quando a família tá pagando, é dividido. É dividido, é meio a meio. Não tem mais essa. E aí a pergunta, quanto se gasta num casamento hoje?
qual é a faixa de valor aí média do que a galera tem gasto? Aí é uma... De quanto a quanto? Eu li uma reportagem, até tem uma associação aqui, que é uma associação de cartórios. Eu esqueci, esqueci o nome agora. Depois eu posso dar uma pesquisada nisso e trazer pro pessoal a informação. Mas é uma associação de cartórios do Paraná que eles fazem algumas estatísticas voltadas para a área de casamento. Aqui em Curitiba, tô falando de Curitiba, não tô falando do Paraná todo. Aqui em Curitiba hoje, a média de investimento do casal para um casamento que tem recepção, porque daí tem isso, tem o casal que faz o casamento no cartório Não sem faz a recepção. festa. Isso. Então, os casais que optam por fazer festa vão gastar algo em torno de 120 a 150 mil. Média. Sinal que o Tem valor casais pode ser que bem vão mais gastar 50, alto. 60, fazendo casamentos mais simples, obviamente. Casais que vão gastar 100 e tem os casais que gastam 200, 300 mil. Até 2 milhões. 2 milhões, mas daí é alto luxo. O que é médio luxo? Que eu tava comentando pra vocês que hoje é a maioria dos casamentos que eu atendo. Casais que estão investindo entre 200 e 300 mil reais. Essa hoje, de 10 clientes que chegam, 7 estão nessa categoria aí. O que custa mais caro num casamento? Espaço e buffet. Mas depende também da decoração. Porque o espaço, a chácara e o buffet, pelo fato de você tem 200 convidados, você vai pagar um jantar para 200 pessoas. Imagine você ir em Santa Felicidade e falar, vou pagar um jantar aqui para 200. Cara, é caro. Então, agora, eu já vi casamentos em que a decoração foi mais caro do que espaço e buffet. Nossa. Gente, finger food. Literalmente absolutamente infinito. O que a pessoa pode gastar dentro, o céu é o limite. E aí eu também te pergunto, quando o casamento é fora da cidade dos noivos, enfim, se leva todo mundo para um resort e tal, quanto se gasta por convidado? Se tem essa ideia? Que você estima, talvez. É isso que eu ia falar. Depende. Porque tem casos que o casal faz. Eu vou fazer um casamento em abril do ano que vem, de 2025, num cruzeiro. Vai ser um cruzeiro que sai de Santos e vai até Búzios e volta. Mas Vão ser cada um 5 paga o dias. Cada um paga o seu. Ah. O casal vai bancar a festa. Cara de pau, cara. O casal vai bancar a num festa. cruzeiro, quem quiser que venha. Isso, quem quiser ver. Então, existe esse perfil super tranquilo. E isso é normal, tá? Está na moda também. Faz no Caribe, faz e tal, e beleza Vegas. e tal. Eu fui fazer um casamento em São Miguel dos Milagres, aqui, Alagoas, Brasil. O casal reservou uma pousada. A capela onde acontece o casamento fica dentro de uma pousada muito famosa lá, que chama Raia. É uma pousada de artista, assim, fica muito artista. O Bruno Gagliasso, a Giovanni Bank e tal. Sim. E aí eles reservaram para os padrinhos, os pais, familiares e alguns amigos. Eles fecharam essa pousada e bancaram tudo. Só de pousada eu soube na época, não tenho certeza, porque disse que me disse, que eles gastaram coisa de 400 mil reais só em hospedagem para todas essas pessoas nesses dias lá, que foi uma semana, né? O casamento foi um dia, mas eles ficaram uma semana na praia, show, os convidados e tal. Então, assim, tem casos e casos. Tem aquele casal que faz a festa fora e tá proporcionando as pessoas chegarem lá. E tem aquele casal que, manda o convite, quer, tô te esperando lá. Ou então aquele cara na beira da praia, em Pontal, com o violinista e o fotógrafo. E exatamente, você, né? Exatamente. Pagou o celebrante, um violino, já era. Casei. Partiu casar. Gostei dessa tua ideia, inclusive. Mas hoje, falando em Curitiba, assim, claro, qualquer lugar pode se tornar um lugar de extremo luxo para um casamento. Isso nós sabemos, né? Vamos dizer, o cara pode vir aqui nesse estúdio e decorar ele com R$1 milhão e virar um mega casório. Mas que lugares são de maior prestígio? Que lugar que você ouve o nome... esse lugar aqui é casamento nobre em Curitiba. Cara, vamos lá. Curitiba. Castelo do Batel, sem sombra de dúvidas. Ainda é um top, lugar assim. nobre. Não diria ser o mais top. O castelo tem... É um castelo, o castelo ele tem uma imagem muito forte, mas ele tem algumas dificuldades de produção dentro dele. Porra, é grande pra caralho. É muito grande, a decoração você vai... Aí é aquele caso, às vezes você já tá gastando bastante com a locação, mas pode ser que a tua decoração vai ser ainda mais cara porque o ambiente é grande para decorar. Então ele tem alguns desafios pro casal. Eu tô dizendo que ele talvez não seja o top place, entendeu? Porque para alguns casais, apesar de ser um castelo, ele remete a um tempo meio pretérito, assim. Ou ele é comercial demais. E o casal que é uma coisa mais moderna. Então, aqui em Curitiba, o Castelo do Batel, o Klein, Espaço Klein, em Santa Felicidade. Cara, ele fica ali na Augusto Manfron,
de Santa Felicidade, você saindo da Fredolin Wolf, quebra pra direita ali, né? Sentido Santa Felicidade, naquela rua ali. Acho que é Augusto Manfron. Não sei o que, Manfron? Como é que é o nome? Não, assim, esse nome não me é estranho, mas eu realmente não me vem imagem. Qual mais? Aí lugares... O Castelo Reale, em Colombo. Onde que é? Onde Cara, que um lugar em Colombo é melhor de casar em Curitiba? Me conta. Castelo Reale. Eles fizeram esse espaço já tem alguns anos. O espaço é um castelo por fora. Lindíssimo. Todo o mise-en-place deles é de castelo mesmo. E agora, além do castelo em si, que eles fazem recepção, eles construíram um espaço anexo que chama-se Palácio Itália. Então, assim, ele é inteiro feito como aquela região da Itália... Me deu branco agora, que No tem norte, no sul? as paredes mais rosadas. É, Toscana. Toscana. Eles fizeram toda no estilo da Toscana, italiana, com fonte, com isso, aquilo. Cara, garbo e elegância Que o lugar. É show. fino. Nossa, lá. me perdoem, mas se me dissesse, não, os lugares mais chiques, ele vai casar num lugar mais chique do Curitiba. Colombo. Colombo. Eu falo, sério? Pra Tá, você ter uma mas ideia, o castelo... É mais chique que o Graciosa? Não, acho que o Graciosa... Aí eu ia... O próximo... O Graciosa tem um campo de golfe, isso que é O mais próximo chique, um que eu campo ia de golfe. citar é o Salão do Golfe, do É. Graciosa. Eu já fiz alguns casamentos lá. É muito tradicional, Nossa, é muito ali é bonito Palácio também. Garibaldi. Palácio Garibaldi, eu acabei de fechar um casamento pra fazer lá no começo do ano que vem. Eu já fiz casamento lá, mas vou fazer outro também. Lindíssimo. Palácio Garibaldi é muito eu acho do tradicional cacete lá, lugar. eu acho também. O Palácio Mas, Garibaldi é mas muito legal. assim, calma, é que eu quero que ele continue respondendo, porque eu sei Tá. que deve ter Agora mais. você vai ficar surpreso. Piraquara. Tem a Winners Gastronomia. Pô, Piraquara tem o presídio e tem A Winners. a Winner. Dois tipos de presídio. Mas é também. Meu Deus, essa tua piada merece. Essa tua merece, porque foi excelente demais. Desculpa, né? podia perder. Ou seja, tem a prisão que educa e tem a que compromete. Ele, eu vou ser oferece cancelada. oferece regime Ressocializa, fechado que é e também o outra. semiaberto. Você cancelada Tem a que agora. socializa e tem a que dá problema Gente, depois. não me cancelem, é só uma brincadeira, por favor. Não, claro, mas continue, tá? Lugares chiques, então. Ok. Vai, você ia falar do Graciosa. Por que ele é. Por que Cara, ele é Graciosa. Eu acho que o Graciosa ele é parecido com o Castelo do Batel, com o Palácio Sim, Garibaldi nesse clássico de sentido. Curitiba, É um local né? clássico de Curitiba. Ah, mas eu acho o mais chique de todos. Porque pra você entrar no Clube Graciosa como sócio, Isso. você Aí passa por um Isso que eu ia processo te falar. assim, você chega lá, quero ser sócio, além de pagar uma bala, vão ser enviadas 10 correspondências para pessoas aleatórias que são sócios pra saber se ninguém tem nada contra você, hein? Olha, não, porra, puta você merda. tem que ser aceito pela Você tem que sociedade. ser aceito. Tem isso ainda, Graciosana. gente. É, mas tem, não, tem, o crivo sim. Desculpa, eu interrompi a pergunta que eu mesmo fiz, mas é que eu acho foda. É muito exclusivo. E tem Não, um mas campo é mesmo. de golfe, cara. Onde que você casa tem um campo de golfe? Você quer jogar golfe Não, eu não no- quero no jogar. casamento? Só que golfe é uma parada que você já pensa assim, ó, é foda. Por quê? Porque tem um campo de golfe. Casa de tênis, o Félix casou de tênis e não tava no claro, campo mas de tô falando de golfe. exclusividade. É tipo, entendeu? Você acha que exclusividade é chegar de Rolls Royce. Cara, é casar num campo de golfe. Sei. Só te falo isso com Cad carregando as coisas pra você. Vou jogar essa pergunta pra galera. Comente aí abaixo o que você considera mais brega e chique em matéria Tá, de casamento. continuando. Vai lá, continua. Cara, o Clube Curitibano ainda é um clube muito tradicional, o salão, Salão azul, azul. Só uma deles. pergunta, tem campo de golfe lá? Não tem. Aí é Ah, o Graciosa Cara, Boy eu não vai eu deixar. acho campo de golfe muito foda. Eu não sou sócio Eu vou te Graciosa, levar mas se pro ele campo quiser de nos golfe, patrocinar, então. eu não vou achar Não. ruim, porque ele tem campo de golfe. Não vai nem cara. precisar mandar as 10 cartas. Não, Só depois não. desse podcast aqui Não, já já virou. tá aceito já. Não, o Curitibano, de fato, eu já fui a alguns casamentos lá e é assim mesmo. Quando chega no convite, Clube Curitibano, e me Curitibano, devendo, é. né? E eu vou falar um negócio pra vocês. Se você for fazer um cálculo bem chulo de requinte, Tá. somando o valor do mobiliário e do que é investido em decoração em cada espaço, eu Tá. não sei se Curitibano, Graciosa e Castelo do Batel Aham. estariam no topo dessa lista hoje. Olha. Se você Em for termos pra, de caro, você tá falando. em termos do que é investido para o espaço sim. ter a cara que tem. Porque para e pensa, cara, o Castelo do Batel, quantos anos tem aquilo? E já é um castelo. Não Ele precisa já é pôr um nada lá. castelo, velho, entendeu? Mudar muito perde até a graça. Tem mármore parisiense lá, francês, na parada. É. Então, ele já foi lá atrás
feito um investimento caríssimo para ele ser o espaço. sim. Então, hoje, o que você compõe de mobiliário, de objetos de decoração, eu não sei se o Castelo do Batel investe tanto quanto alguns outros espaços como esse que eu citei. A Winners, o Klein. Que tem que se Porque- montar inteiros, Porque os né? caras têm que montar o verdade. espaço inteiro e tem que ser refinado, tem que ser requintado. Entendi. Só que apesar disso, quando você pega um Graciosa, um Curitibano, um Castelo do Batel ou o Palácio Garibaldi, cara, isso é ideário do curitibano. Eu não sou Porque curitibano. qualquer lugar você pode transformar em lugar foda, né? Exato, porque qualquer lugar você pode transformar, mas lá já tem o nome, já tem a atmosfera. Eu estou no Graciosa. Não, e aquela Eu coisa, estou né, no estilo Graciosa. inglês, né? E eu me lembro agora, nossa, acabei de me recordar disso, que a minha mãe mexe com cortina. E esses tempos atrás ela chegou assim pra mim, você não acredita, vou fazer uma cortina, a cortina vai custar, não me lembro, mas era algo do tipo assim, a cortina vai custar 18 mil reais. E eu, mas o que tem, né? Porque se ela quer me contar, é porque tem algo de diferente, né? Tá, mas e aí? Não, é 18 mil reais pra usar uma noite. Eu, hã? Sim, pra fazer um casamento no Graciosa. 18 mil reais pra usar uma noite, que é uma cortininha, só que com um tecido muito caro, que é só pra esconder não sei o que da entrada, não sei se do banheiro, da cozinha, enfim, só pra aquela noite. Essa cortina vai ser retirada e a pessoa depois vai dar fim nela. Falei, puta Gente merda. do céu, Mas que quem ponto gasta 2 chegamos. milhões num casamento? Mas se você for pensar o que é gasto em decoração floral num casamento, aquilo também vai ser jogado fora no dia seguinte. É verdade. Com a diferença Será que que faz com as flores? que a flor ainda ela vai. Eu já vi casais que fizeram doações pra igreja. Eu fiz o casamento do Serginho Laus, sabe o Serginho? Sim, o surfista. Surfista, ele também trabalhava na Mundo Livre, né, como comentário. Acho que ainda verdade, trabalha, acho que ele ainda faz tá o lá. Diário das Ondas, né, lá e tal. Eu fiz o casamento do Serginho numa ilha, perto da Ilha das Peças aqui, uma ilha deserta e tal, foi bem diferente o casamento dele também. Hein? Esse foi bem legal. A noiva teve que chegar no colo, porque não tinha trapiche, pra ela descer. Ah, Que que legal. bonitinho. Então o barco chegou até onde deu, daí alguém pegou ela no colo e jogou ela na areia ali pra poder casar, Mais assim. exclusivo que isso. Não tinha banheiro, então tinha que casar rápido, porque se alguém quisesse ir ao banheiro só voltando pro Eita! continente. Esse cara é esperto, hein? Esse é dos meus, hein? Porque daí você força o pessoal a casar, nem comer muito e já ir embora. E já vai Mas daí embora. tinha um monte de Não, mas tinha decoração, na né? ilha, na ilha que a gente tava hospedado, a gente tava na Ilha das Peças. Na Ilha das Peças tinha festa, ali tem uns tudo lá, tinha restaurante, tinha tudo. né? E a decoração? Então, aí nesse casamento dele, ele tinha, obviamente não tinha 1 milhão de flores, porque era uma Sim. ilha, não dava pra levar, era tudo de barco. Mas tinha bastante flor. Eles doaram pra igrejinha de Guaratuba, foi? Não, de Paranaguá, desculpa. Pra basílicazinha ali de Paranaguá, eles doaram. Porque no domingo, o casamento deles foi numa sexta-feira, se não me engano. Acho que foi sexta. E no fim de semana ia ter casamento de um outro casal, que era um casal mais humilde e tal. Então eles doaram as flores, aí eles decoraram a que igreja bonitinho. em homenagem ao casal que ia casar e também a Nossa Senhora, né? A Sim, padroeira de Paranaguá lá, que gesto bonito. o Serginho é devoto. Outros casais já fizeram isso. Tô lembrando do Serginho agora, que foi o primeiro que me vem em mente. Mas eu já tive Eu outros acho legal casais que esses fizeram casais doação. É que esses sim. casamentos mais naturalzão. E tem assim. coisas, assim, também que é importante ressaltar, né? Tem casamentos que é tipo uma locação daquele objeto de decoração. E tem gente que leva pra casa, né? Tem. O convidado que passa a mão no No vaso vasinho de de flor e flor. leva Tem, embora. E isso é complicado, Tem, hein? leva mesmo, objetos de decoração. Eu já vi casamento que a cerimonial teve que botar, tipo, gente cuidando da galera, entendeu? Porque pega Nossa. mesmo. Fazer BO no dia Gente, seguinte. mas ó, eu tô falando isso, mas assim, no meu casamento, gente, no meu casamento, na minha renovação de votos que vocês foram Não convidados. acredito que teve isso. pera aí. Mas eu não posso. Que a conta fica pra vocês, Então, né? Mas ó, eu te chamei aqui hoje porque eu quero te devolver. Que Eu me arrependi, Eu me né, Paulo? arrependi, eu quero me te arrependi. devolver. Mas, Paulo, é que eu sei quem foi, entendeu? Você não vai me enganar. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Não vou falar porque vai que ela tá Você assistindo. já foi na casa dela e já viu lá em cima da mesinha aquele vaso. Aquele enfeite que tava na mesinha de doce. Cara, eu pra vocês terem uma lembro. ideia, a Lana falou de dois amores. Dois Aham, amores, não. Do bem cajuzinho, casado. Bem bem casado, que não casado. pode faltar e tal. Ah, tá, bem Cara, a casado. gente achou um bem casado aqui em Curitiba que é tipo assim, velho. Eu lembro Cara, do teu bem não, casado. não é Era porque foi do nosso Não, casamento, não, mas era realmente, muito bom realmente. mesmo. Eu levei vários. Então, aí você lembra que a gente botou os bem casados no armáriozinho, porque assim, tinha o salão onde era o jantar, ali a recepção, e a gente botou o armáriozinho com os bem casados no salão ao lado. Sim. Então assim, quando a pessoa ia ao banheiro, não tinha ninguém vigiando aquele armário. Irmão, Nossa. o jantar não tinha nem acabado ainda, porque geralmente o bem casado, Não tinha mais bem o casado. pessoal pega o bem casado na hora No de ir final, embora, na né? hora Eu de não. ir Cara, embora. o jantar não tinha nem acabado ainda, eu passei pra ir ao banheiro e falei...
cadê os bem casados aqui, cara? Cara, uma tia minha levou 5 na bolsa, velho. Não acredito. Bem casado daquele, sabe? Ah, não, mas é demais, né? Tia Eu amadora. amo bem casado, mas pra levar 5 na bolsa aí não Uma rola, tia minha né? levou Aí 5 você me daquele. perdoe, mas tua tia amadora, se de bolsa ela levou 5, eu no meu bolso devo ter No, levado teu- uns no- 5. no- no bolso do paletó, Nossa, é, você Paulo. levando. Não, e aí, sabe o que foi mais engraçado? Tem que mandar fazer a mais toda A vez. Eu sou equipe de gulosão, cerimonial. bem Não sei casado. se toda equipe de cerimonial faz isso com os casais, mas o nosso cerimonial maravilhoso, ele fez. Ele separou uma caixinha de doce pra minha mãe, uma caixinha de doce pra minha sogra, pra mãe Pra da não ficar Geisa, sem. e separou uma caixinha de doce pra gente. Que bonito. Cara, eu já conhecia o Bem Casado porque eu provei para comprar pro nosso casamento. Mas no dia do casamento eu não comi bem casado, porque não tinha bem casado. Cara, a gente chegou em casa no dia seguinte, amanhecendo, né? Depois da festa, 7 horas da manhã, os dois com aquela fome pra comer alguma coisa. Comer um bem Quando eu casado. abro a caixa, tá o bem casado dentro. Eu falei, Salvo nossa, não pela acredito, caixinha. cara. Mas eu te confesso que eu lembro, assim, 2 casamentos que o bem casado realmente tava foda. Eu me lembro porque eu sou fãzaço de doce, formigão assumido. Eu curto mais o doce do que a janta. Do pra que a ter uma ideia, janta. Tá? E eu me lembro que, assim, 2 casamentos que de doce estavam, tipo, fudido, desculpa a palavra. O teu tava e o da Marina. O da Marina. Puta que também. pariu. O do Hélio, a comida tava, tipo, espetacular. Eu lembro da comida do Hélio, porque é presunto parma Nosso à amigo. vontade. Comi muito presunto parma. Mas De doce, de doce, legal. puta que o pariu aqueles doces. E tinha um que era meio... Ele era meio rosadinho, meio roxinho, assim. Puta... Cara, ó, É. sério, eu quero parabenizar a doceira. Então, eu até vou falar, o nome dela é Raira, com H, Raira Franco. Vamos fazer propaganda. Não, mas de Quem verdade, faz porque, coisa boa cara, merece. você sabe como que a Raira... Porque assim, ela mandou uma caixa de prova, né, dos Tá. doces. Maravilhoso. Você provou, maravilhoso. Porra, Adoramos. e lindo. Só que você sabe o que foi que me convenceu? Eu falei, cara, é ela, Esse? velho, vamos contratar. O dia que a gente foi fazer a reunião com ela, e aí ela foi mostrar pra gente como que ela montava a mesa de doce. Cara, a mulher, ela pega uma régua Não acredito. para medir a distância entre os docinhos. E a gente gostei chega dela. lá e Se passa ela- a mãozona. Se ela bota um adorno, por exemplo, uma folhinha de hortelã em cima do doce, ela vira o doce pra todas as folhinhas ficarem viradas na mesma Nossa, direção. adorei ela. E isso, pra um quem virginiano, tem meu irmão, toque. pra um virginiano cheio de toque, cara, quando eu olhei pra aquilo, eu falei, Senhor amado, é isso que eu preciso pro meu casamento. Então, eu fui convencido pelo sabor, porque é realmente muito bom, E a mas eu organização. Capricho, mas isso que eu ia te falar, mas eu percebi que o que ela faz é realmente espetacular quando eu vi o capricho que ela tinha na montagem. Eu falei, cara, capricho se ela me na ganha hora de também. montar, preocupa... Toma cuidado. Imagina na hora de fazer o doce. Não, capricho capricho me conquista também, É. tá? Eu Isso sem adoro dúvida. docinho de casamento. Eu sei. Nossa. E aí, até, já que estamos falando do seu casório, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada. É né, verdade. naquele casamento. Putz, eu fiquei sabendo, a Eu quase Lana morri. sofreu um acidente. Porque nós chegamos, isso Eu foi quase não antes. vi você casar. Ninguém tinha bebido. Aconteceu. Que fique Não, claro. acho que acabou de chegar. Ninguém tinha bebido. E, na verdade, aquele dia eu não bebi. Aquele dia. Não, é verdade. Porque, como era meio longe, e eu sou chatão, então se eu tô dirigindo, eu não bebo de verdade. Mas nós estávamos lá e tal. E aí, bem no começo, cara, quando a gente chegou, a gente já chegou meio em cima da hora. A Lana, ai não, que eu preciso ir no banheiro, tal. Ah, onde é que é o banheiro? Não, o banheiro é ali naquela casinha. E a Lana foi, eu falei, já que ela vai, eu vou também, né? O banheiro um do lado do outro. Cara, e eu me arrumando e tal, assim, né? Sabe assim, você só conferindo a gravata, pá, vendo se tá tudo alinhado. De repente. De repente escuto um brum. Juro, na minha cabeça vem assim, puta merda, espero que não seja a Lana caindo, que seja alguém derrubando alguma coisa lá na cozinha. De repente escuto amor, meio sem ar. Nossa, já Cara, acusando o a golpe. saída do banheiro, aí eu entrei com tudo no banheiro das mulheres, ainda bem só tinha Não, ela. só tinha eu lá. Tinha um degrauzinho na saída Do toalete Do ali, toalete, da e parte ela- fechadinha e da, ela Sei, do sei. vaso gabinete. sanitário. e ela não viu o degrauzinho, ela caiu e eu... Vestido e longo, nós né? chegamos, de salto, e nós chegamos à Eu seguinte dei um conclusão. Pisei Que ela em falso. passou a 3 dedos a cabeça dela da pia. Eu caí reta assim. Por quê? Abre Porque a câmera aí, você deixa eu sabe- mostrar pra galera assim, ó. Onde Eu ela caí assim, ó. estava. Sim. E vamos dizer, Passei tá aqui o rente a- degrau,
A ela pia. cai aqui e a pia ali. Ela me caí contou assim, depois, ela me mandou depois mensagem Rapaz, falando. quase um óbito. Um ralado na perna, mas que eu só Nossa. fui me ligar depois, Sério. no meio da festa, que eu senti Porque que a hora que eu vi começou a onde ela doer. estava no chão, eu falei, a sua cabeça passou muito perto Foi. Nossa, de ter batido gente. aqui. Quase não vi o meu amigo casando. Meu Ai, mas ainda bem, Tadinho. tudo E certo, assim, tudo certo. eu não sei, que ano foi isso? Foi em 2022. É. Ela, 18, fez 2 anos agora esses dias, É. 18/6. ou seja, e fazia pouco tempo, não tão pouco tempo, 3 mas que ela anos. ainda tinha se recuperado 4 psicologicamente anos. do acidente, da Que- queda dela de patins, que, sabe assim, e aí no meu inconsciente fica aquela coisa assim, eu escuto o barulho e falo, tomara que não seja a Lana caindo. Entendeu? Sim. Tive fratura exposta no braço. Meu Deus. gente, Não, toda uma foi, história. entendeu? E não que ela não é uma pessoa que cai o tempo todo, mas Não, cara, mas depois aconteceu, né? disso- E aí 2 vezes, tipo, puta merda, cara. Agora me conte, você que tá assistindo esse podcast, que mico você já pagou num casamento aí? Me conte. Você já deu risada na hora que era pra chorar? Você escorregou, tropeçou no véu da noiva? Ou então você foi aquele músico que entrou tocando tudo desafinado? A Ave Maria do primo, né? Que a noiva não quis pagar mais caro pela música. Conte aí abaixo. Isso deve Seus acontecer micos também. de Cara, eu tive casamento. uma juíza de paz ano passado que caiu numa moita. Ah, não. Porque, assim, eu não sou juiz de paz. Eu não quis seguir Não, esse eu caminho. quero ver a guerra mesmo, não. Porque, eu quero ver a guerra. Porque, enfim, o processo era um pouco burocrático e eu prefiro Sim, ser sim. celebrante porque a minha cerimônia é mais livre, vamos dizer assim. Sim, claro, claro. Então tem alguns casais que fazem questão. Não, Félix, mas eu quero que o juiz de paz colha a assinatura no dia, porque Sim, o dia do normal. casamento é o dia do nosso primeiro beijo, sabe? Às vezes tem uma significação, um significado especial e o casal quer que o juiz de paz vá. Então eu faço junto. Eu celebro todo o casamento e no final eu chamo o juiz de paz para ler o termo civil e declará-los casados perante a lei. Só para isso. E aí eu combino com ela, porque eu digo sempre, porque eu falo pro casal, eu falo assim, olha, mas eu não posso deixar essa juíza de paz estragar minha cerimônia. Então eu vou dizer pra ela que ela tem 3 minutos, é só pra ler o termo e me devolve a palavra, porque senão eles começam aquele blá 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 e acaba estragando o trabalho, Você é popular demais, o trabalho bem feito que eu fiz. Daí eu falo, ó, rapidinho ali. Cara, ela foi, essa juíza de paz super tranquila, fez ali rapidinho, leu o termo civil. Aí assim, o casal tava casando, tinha um coreto aqui atrás da gente, nós, né, eu, Sim. no caso onde eu tava. Isso é bonito, hein? Tem um coreto. Um coreto Porra, eu e tal, acho uma foda. chácara Acho bacaninha. legal, hein? Aí tinha um aparador e o casal atrás. E do lado do aparador, dos 2 lados da entrada do coreto, tinha 2 daqueles buchinhos, sabe aquelas moitinhas, Sim. buchinho e tal, 2 daquele e tal. Cara, ela acabou ali a parte dela, daí ela, então agora eu chamo o Félix novamente e tal. Daí eu, muito obrigado. Cara, quando eu comecei a falar aqui assim, eu só vi do canto do olho. Ela pisou e o salto afundou na grama. Ah. Ela desequilibrou, só que assim, ela tava com um vestido, tipo, pra baixo aqui, assim, do joelho. Só que quando ela caiu, ela tentou se segurar e não conseguiu. Então imagina a cena, ela passou o corpo pro outro lado do arbusto, com a bunda virada pros convidados, e aí ela só conseguiu se apoiar na grama, cara. E ficou de perna pra cima. E ficou então. de perna pra cima, velho. Daí eu olhei pra aquilo que é a cerimônia. Só que nessa hora eu já tinha trazido o microfone. Bom, então vamos e tal. A hora que ela caiu, eu ri. Não tem como não rir. Só que eu ri com o microfone na boca, porque foi muito espontâneo, foi muito rápido. Você não tive, puxou a gargalhada eu não da tive galera, tempo, cara. meu. E aí Foi a isso. galera riu, porque você tá com o microfone na mão, Caralho, você conduz meu. o que acontece. Quando eu ri, todo mundo riu também. Aí eu não sabia onde enfiar na ninguém cara, foi eu fiquei ajudar a vermelho, daí mulher. eu... Nossa, dona fulana se machucou. Aí eu fiz questão de falar no microfone também, que era pra não ficar... desculpa. Que era pra não ficar tão feio com o pessoal, né? Daí eu... Dona fulana, você se machucou, deixa eu ajudar ela aqui, Sinal de pessoal. vida. Atenção, fulana. Gente do céu. Ei, e outra que coisa massa isso, cara. também me vê na cabeça. Às vezes, parece que quanto mais a gente vai em casamento, mais padrinho tem. Cara, é uma tendência ter 70 padrinhos de cada lado. Desculpa, deixa eu já te falar, assim, já vou te dar minha opinião e quem quiser me cancelar, que cancele. Eu acho meio brega, assim, quando todos os padrinhos estão tudo muito igual ou fazendo a mesma coreografia, como eu já vi. Todos, assim, exatamente idênticos, fazendo uma coreografia, assim, falei, Jesus, isso é chique? Eu que sou jacu? Ou isso, sei lá, é chique mesmo? Paulo, eu vou te falar, pode ser brega e pode ser chique. Depende, sabe do quê? Se essa galera veste de fato a camisa e se isso faz sentido no dia a dia. Por que eu digo isso? Cara, eu fiz um casamento agora em março que a noiva falou pra mim assim, Félix, meus padrinhos vão entrar dançando funk. Todos de preto, mulheres de vestido preto, os homens de terno preto, só que os homens entraram com uma pochete prateada, com umas lantejoulas, e aí eles iam tirando purpurina e coisa, jogando, e a mulherada dançando. Só que o que acontece?
esse casal, os churrascos que eles fazem em família, as festas, são caóticas. Todas as festas dele é a galera que sempre conversa A galera, com o a jeito galera deles. é da sacanagem, a galera gosta do agito. Então, esse casamento foi um casamento que eles, cara, na hora, o povo começou a gritar, e era uma capelinha, tá? Uhul, não sei o que e tal, e o povo dançando, descendo até o chão e tal. Fez sentido pra todo mundo. Vó, eu vi vô, eu vi tio e tia, gente de mais idade, Dançando. vibrando e dançando junto com eles. Então eu entendi que essa é uma realidade da família. Ela não inventou aquilo para o dia do Aí casamento. eu concordo, é autêntico. Mas eu quero que eu te diga, este talvez tenha sido um dos únicos que eu assisti com essa autenticidade. Porque os outros, de maneira geral, é assim, pô, eu vi num vídeo do YouTube ou do Instagram lá da Nova Zelândia, 2 padrinhos que eles entravam distribuindo cerveja e super descontraídos. Aí o cara vai lá e pega o Júlio e o João, fala, Júlio, João, vocês que vão fazer pra mim. Aí o Júlio e o João morrem de vergonha, porque eles não estão acostumados a fazer aquilo. Super cafona. Aí o cara chega, aí a dancinha dele era assim, né? Tá tocando aquela música animadona e tal. Aí ele dá só uma coisadinha assim e entrega a cerveja meio assim pro cara. Ele dá uma coisinha e entrega aqui. Então, quando isso acontece, aí é brega pra Demais, caramba, né? cara. Porque Tem que você entrar percebe todo mundo, que o né, casal meu? inventou uma coisa que não tem nada a ver nem com eles e nem com os amigos deles. É, isso é foda. Fez por fazer. E aí, nessa hora, você corre o risco de ficar brega. É igual quando a gente vê gravata do noivo e o pessoal não é do agito, né? Tipo assim, fica uma sim. parada meio Forçada, tosca. né? Forçado. E aí eu até aproveito pra te perguntar, a gravata do noivo é tosco? É o quê? A gravata Cara, do noivo que a gente fala mesma é aquele coisa- corte da gravata. Ah, sim, é verdade. Vamos Desculpa, eu tô explicar. falando algo que talvez tenha gente, né? Que não É, conheça. né, Acho pra que você que não todo tá mundo acostumado, conhece, mas- tem casamento que as pessoas pegam uma gravata, colocam de coleira no noivo, sai Cortando e vendendo dinheiro pedaços da- em troca de pedaços da gravata. Fazem do o noivo. sapato da noiva também. Faz Tem o o sapato da noiva também. Tem também. Cara, ó, vou te dizer, isso aí é polêmico, tá? Metade dos casamentos que eu celebro tem e metade dos casamentos que eu assim celebro é. não tem. E é assim, Polarizado. não existe meio termo. Amo ou odeio. Quem faz, acha isso, pelo amor de Deus, que coisa massa, não pode faltar. E quem não faz, acha isso a morte, a coisa mais brega do planeta Terra. Então, é assim, cara, é Flamengo e Vasco, é Coxa e Atlético, entendeu? Mas uma É coisa- O guerra. castelinho do Batel tem? Ah, Nunca vi. Duvido. Nunca No campo de golfe do Graciosa tem? Duvido. Nunca vi. Até porque lá, se for cortar a gravata, não sei se vai... Tem que ter Gravatinha bastante cara, hein? investimento, né? Pra compensar a gravata. Agora, acredito que no Lago do Santa Mônica deva ter. Talvez. Agora, uma coisa que Embora eu não ache pode lindo aquele faltar é o buquê da noiva. Verdade. O momento de jogar o buquê. Ó, tá aí uma coisa que melhorou... não, desculpa, usei o termo errado. Uma coisa que evoluiu muito Como nos de assim? últimos $1 milhão anos. de dólares. A gente tava falando sobre gourmetização. O que Sim. pode ter As- evoluído? então, o que mudou? As noivas se casavam, geralmente, com os buquês mais tradicionais. Tá. Flores de corte, das mais tradicionais possíveis, Rosas. mas geralmente rosas. Hoje não. As noivas fazem buquê de lírio. Buquê de copo de leite. Buquê de copo de leite? Pô, é bonito. Mas quando que você imaginava isso 10, 15, 20 anos atrás? Você não imaginava uma noiva casando com buquê Não. de copo de leite. Noiva que entra com uma e apenas Rosa. uma rosa na mão. Nossa, imagina como sai essa rosa depois que as madrinhas se quebram. Não, mas é que não necessariamente joga essa Isso, rosa daí às vezes e faz já- um segundo Hoje em buquê dia, e o tal. buquê que a noiva de fato entra na cerimônia, dificilmente é o buquê que ela joga, tá? Ah, e daí eu vou fazer um parênteses, porque sim, isso acontece, e sim, a Marina jogou o outro buquê, mas o dela, que ela casou, ela me deu. Então, joga. Você sabe uma Ah. coisa que as noivas fazem agora? Elas cristalizam um buquê. Ele dura pra Ai, sempre. que Ela eterniza. lindo. É um processo de envernizamento do Tem buquê. isso? Ele vai durar pra sempre. Vai durar pra sempre. Poxa. Basicamente, Caramba, ele nunca mais morre. embalsamaram as É flores. embalsamado, cara. É E isso eu aí. também já vi um caso, já fui num casamento em que a noiva tinha o buquê dela de copos de leite na igreja, enfim, e não tinha como jogar aquele buquê pra galera no final da festa. Ela preparou um buquê de Santo Antônio, assim. Crisântemo. Aham. Não, era tipo um artesanato, Sim, daí eram umas sim. flores com Santo Antônio Já vi no também. meio, daí Já joga, vi. espalha e O- várias pessoas pegam O ao mesmo noivo tempo. jogar garrafa de uísque, só que daí ele joga só a caixa, né? Pelo amor de Deus, né? Ufa, já fiquei pensando. Ele joga a caixa e entrega a garrafa. Você já casou trisal?
Cara, é trisal não. que fala? Nem sei. Trisal não, mas eu já fiz casamento duplo. Hein? Hã? Dois casais se casando simultaneamente e eu celebrando. Pra Não rachar- entre eles. Não entre eles. Ah, tá. Pra rachar a cerimônia. Fica mais de, barato. De um casal, a noiva de um dos casais era irmã do noivo do outro casal. Ah, que bonito. E aí, pra baratear, eles falaram, cara, Casa casar junto. ficamos junto. noivo junto. Estamos Paga uma planejando. festa só. Vamos fazer uma festa só. Quem dá presente é que se ferrou. Quem dá presente é que se Eles ferra, devem tinha ter que dar tido 2. 140 par de Ah, De padrinho? padrinho. Ó, Nossa. isso que você É falou. pra ganhar presente bom, né? Também, é isso que eu ia falar. Tem muita gente que chama muito padrinho pra ganhar presente bom. Poxa. Mas tem variado isso daí, viu, Paulo? Tem casal que hoje eu faço. Tem casamento que eu faço que nem padrinho tem, que não faz cortejo com o padrinho, faz só Sério? o pai e a mãe entrando. Fiz agora, fim de semana atrasado, o eu fiz padrinho um que foi tentaram assim. pra ser uma testemunha, né? Isso, e aí, como o casamento com celebrante não tem testemunha, porque não tem assinatura, não tem coleta legal Não de precisa assinatura, necessariamente não precisa do de ter padrinho. o padrinho. O padrinho vai ser um mise-en-scène. É mais um ato simbólico de dizer: Paulo, você é importante na minha vida, portanto, quero que você seja meu Quero que você padrinho. me dê uma máquina de lavar roupa. É. Moderna. Quero uma TV. 12 Ai, quilos, lave e ai. seca, tem que Isso, secar do mínimo isso. 8 Sem pra secar, lavar, sem pra secar. poder secar a coberta lá de casa. Tô quase babando falar. Sem secar, eu não aceito. É isso aí. Imagina Então- uma lavadora então ganhar de tem- padrinho que não seca. Tem variado, mas assim, é raro hoje o casal que casa com muito casal de padrinho. A média é de 6 a 8 padrinhos, então 3 a 4 casais é a média da massa. maioria, assim, sabe? Uns 3 a 4 casais. E é claro que casamento é um assunto que rende muito papo. E se a gente pudesse, ficaria aqui Vixe, Maria. Com muitas e certeza. muitas Nunca horas. achei que fosse tão interessante falar. E eu achei muito legal esse papo. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos que também gostam do assunto. E eu já vou me despedindo, Félix. Eu Ô, amei gente. esse papo contigo hoje. Quero que deixe teu contato aqui pra galera que tá aí planejando um casamento. Com quanto tempo de antecedência tem que entrar em contato com você? Como é que tá essa agenda aí? Legal, gente. Curitiba, verão, primavera, verão, no mínimo 1 ano antes, tá? Então, assim, meses de setembro a março, 1 ano antes, se você não procurar pelo menos 12 meses antes, eu e outros profissionais não temos tem mais agenda. data. Para os meses mais frios, então ali a partir de março, você pegar de abril até agosto, 6 meses é suficiente na maioria das vezes, porque os meses de inverno não são tão preferidos assim do curitibano pra casar, tá? Mas pelo menos 1 ano. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu fechei um contrato pra dia 19 de dezembro de 2025. Caramba. Então, esses meses quentes... Rezar pra não se separarem, então lá. Mas é raro isso aí acontecer, viu? É bem raro acontecer. Pelo contrário, nada como um boleto pra reforçar as convicções Eita, matrimoniais de um não. casal. E como que faz pra entrar em Homem sem contato boleto é uma contigo? criança. Além do Gente, Instagram aí. Instagram, @borboletas na barriga FC, que é meu nome e sobrenome, né? Félix Calderaro. Dá pra chamar direto pelo WhatsApp também, se alguém quiser. Posso passar o número aqui? Pode, lógico. 41 Curitiba, eu celebro no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, 41 Curitiba, 984210596. Temos também Borboletas na Barriga no Facebook, muito embora pouca gente usa, mas de repente sua tia, sua avó pode querer olhar ter lá. casado. Então, É. tá pensando em renovar votos? Eu faço bodas também. Já fiz algumas bodas de prata, 25 anos. Já fiz 2 bodas de ouro, casal completando 50 anos de casado. Que Então, às vezes, né, legal. tem pessoal que tá Sim, querendo sim. renovar aí. E se precisar falar inglês também no ato da cerimônia, Faço manda aí cerimônia uma... bilíngue. Eu tenho Show. alguns casais que moram fora do país e casais que são brasileiros casados com estrangeiros. Eu celebro de forma bilíngue também, português e inglês. Olha. Outros idiomas ainda Libras. não. Não, ainda não. E aí, Ave Maria ainda é a música mais tocada na entrada do casamento? Que nada, isso daí Tarará. varia. Acho que hoje Ed Sheeran deve ser um dos Sheeran. Ah, mais você acha? tocados. E o Coldplay na saída. E o Coldplay na saída, cara. caramba. É Ed Sheeran, é perfect pra entrar e viva la vida pra sair. Eita, nós. Olha o Paulo Não, mas a gente passou pelo Pra mim é período. música de casamento. Mas a gente passou pelo período Christina Perry também, entendeu? Porque Ah, ela é? tinha. Christina Perry, que eu não lembro. Ela tinha aquela música dela que é do piano. Canta aí, canta é... Ai, galera aí de casa vai lembrar aí. Putz, me deu já branco agora no branco, ritmo deu da branco. música. É o E casar Maybe de I pra preto entrar. aí, noiva de preto já teve? Já tive noiva com cores diferentes.
Preto, não. Cores diferentes. não. É, porque eu tive um casamento ano passado que foi um casamento gótico. Ô, louco. Esse daí vale a No pena falar aqui cemitério rapidinho. São A gente Francisco. despedindo e lembrando de história. Não, o casal tinha me dito, não, Félix, porque a gente sempre foi emo, a gente se conheceu na adolescência, a gente era Sempre emo. foi emo. Então a gente hoje amenizou um pouco, mas o casamento vai ser. E quando eles me falaram isso, eu não achei que ia ser tão temático. Daí na semana do casamento eu fui pegar o roteiro, o cronograma ali com a cerimonial deles. Ela vira pra mim e fala assim: Félix, você tá preparado pra um casamento gótico no fim de semana? Eu falei, claro que tô e tal. Ela assim, cara, você tá sabendo que tem até um mini caixão na cerimônia, né? Aí o mini caixão. É, eles vão matar um... Tá. Cara, eles botaram um mini caixão, uns morcegos pendurados, os negócios e tal. Quando a cerimonial me falou isso, eu pensei assim, gente, eu tô buscando a música da Cristina Pé, porque eu vou descobrir qual que é. Tá. Quando a cerimonial me falou isso, eu pensei comigo, falei assim, eu não posso chegar num casamento que vai ter um mini caixão e morcego, como se fosse um casamento qualquer. Pensei, falei com a Geisa, eu preciso fazer alguma coisa. Daí a Geisa vira pra mim e fala, por que você não bota um pouco de gótico no seu look? Daí eu, como assim? Vai de... Mete um ternão todo preto, ela pintou minhas unhas de preto. Sim. Eu joguei o cabelo inteiro pra trás, passei um gelzão, tipo Conde Drácula, assim, Aham. aquele estilo. E fui assim pro casamento, com as unhas pintadas de preto, Sucesso. Conde Drácula e tal. Cara, a Tem noiva... um vermelhinho aqui no canto da boca. Como se É, fosse um sanguinho assim e correndo. tal. O noivo e os padrinhos também estavam de unha pintada. Foi uma coincidência, porque a gente não sabia. Quando chegou na hora do casamento foi muito legal, porque a noiva, quando entrou e me viu com as unhas pintadas, daí ela assim... Eu não acredito que você pintou as unhas. Ela ficou felizaça, assim, sabe? Eu não tinha avisado, né? Foi de surpresa. máximo. Então foi bem gostoso, foi bem diferente, assim, e tal. E foi um casamento que ficou marcado também, porque eu nunca tinha feito um casamento gótico na minha vida, Louco. gente. E o Félix não achou a música, você vai ter que procurar no YouTube depois que terminar esse programa. Então, desde já, gente, eu agradeço demais a tua companhia. Obrigada, Félix, por ter topado esse papo com a gente. A gente Eu que trabalhou tanto agradeço, tempo gente. juntos Verdade, né, na Lanitia? TV. Foram, ó, 2000... Vamos entregar a idade Ih, agora, hein? teve Educativa. 2008 na Educativa até 2014. Então, só Educativers. nesse período foram quase 7 anos, né, Lanitia? Esses encontros de amigos que eu adoro, gente, que rolam aqui. Estão todos convidados aqui, virem tomar um café comigo e gravar um papo super bacana. Muito obrigada, galera. Ainda E- tá em tempo. Claro. Lembrei da música. Ah, Cante, foi. cante, Canta a cante. música. Como Mas é que é? cante com inglês I igual o have- meu, né? Eu não Vai lembro, lá, é que eu não até lembro da baixar letra a direito. trilha aqui pra I eles have ouvirem. died many days waiting for you. Ai, tô I ligada. love you for 1,000 Eu acho que eu não sou tão Nossa. chique I pra love ter you ido for no casamento dessa 1,000 música. more. Cara, mas essa música na época dela, meu Deus do céu, Foi tocava em a todos os mais casamentos que eu Eu fazia. só me pedida de lembro todas. daquela do Ed Sheeran, né? É. Do... Maybe I... Gente, eu tô com cantores excelentes aqui hoje nesse programa. Ó. A galera aí de casa não se assuste. Lana, termina, pelo amor de Deus, senão a gente não deixa. Obrigada Gente, eu por você também ter ficado até agradeço aqui, muito de até você ter agora. vindo de coração. Nunca imaginei que ia ser tão legal falar de casamento. Pô, legal. Achei o papo foda demais, de verdade. E sem contar que esse seu vozeirão aí ficou muito bonito aqui. Olha nos só nossos aí, fones de de fone de ouvido. ouvido. Espero que o pessoal de casa também. Cara, né, com essa voz só valorizou o podcast. Gente, se você não lembra, eu sou o Paulo, essa aqui é a Lana, você está na Toca Cultural e esse foi mais um Toca Podcast. Obrigado, volto semana que vem e não esquece o like, o comentário e a inscrição no canal, fechou? Um abraço pra todo mundo, até mais! Tchau, galera. Beijo. Tchau.